Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Eu tô... É, comigo? Você tá falando? Ué, Não tô sei, falando. de repente você tá falando com o ouvinte. Não, não tô não. De repente você tá esperando o ouvinte falar assim, tudo bem, igual as pessoas falam boa noite pro William Bonner. Ah, mas aí vocês podem falar, gente, tá tudo bem. Mas eu tô perguntando pra você mesmo. Ah, eu tô bem. Ah, então tá bom. E aí, hoje a gente vai gravar mais um programinha. Hoje a gente Isso aí. tem convidado. Convidado. E qual é o tema hoje do programa, Rodrigo? Fatores externos. Tá bom, depois a gente vai explicar o que é isso, porque Isso. primeiro tem os comerciais. Por reclame. Vamos lá, gente. Começando com o site. Site? www.artedosdois.com.br. Tem tudo que vocês precisam, tá no site. Isso, Mas tudo. mesmo assim eu vou falar todo o resto das coisas. Ai. Nós temos um Catarse. Vocês sabem o que é um Catarse? O que é um catarse? É um negócio pra vocês dar dinheiro pra ajudar a gente a manter o site no ar. Isso. Tem vários prêmios, categorias pro seu bolso. Telegram. Não, Telegram não é prêmio nem categoria. Lógico Eu que tô é. explicando. Você cala a boca enquanto eu tô explicando o negócio. Tá bom. Então vai ter as Credo, que categorias. ignorante. Cala a boca, menina ignorante. As categorias no Catarse tem pra todos os bolsos, todas as vantagens lá pra vocês. Vocês têm que entrar lá e ler cada categoria, porque é muita coisa, gente. Mas todas elas vocês têm acesso ao grupo fechado do Telegram, onde Aí, a ó. gente fica lá batendo papo, falando qualquer A gente coisa. fez até um encontrão. A gente pessoal lá. tá marcando de fazer encontrão com o pessoal Olha uma só. vez aí a cada Um 2 mês, meses. A isso. gente tá fazendo isso. Ficamos 4 horas conversando. A gente ficou um A gente tem tempão. assunto pra caramba, né? Tem. A gente faz sorteios, tem Isso. categorias que vocês têm sorteio. Até nesse dia a gente fez o sorteio dos prêmios pra galera. E da próxima vez eu vou fazer um sorteio só pra quem tiver lá. Isso. Porque É justo. só ganhou quem não tava, mano. Mal errado. Então, tudo bem. Então tem esse negócio aí. Pra que serve o Catarse? Pra ajudar a gente a manter o podcast no ar, gente. Tudo no mundo custa dinheiro. Custa dinheiro, é. Então, quando vocês ajudam lá no Telegram, você tá vendo? Você me atrapalhou. Lá Eu nem falei nada. Você começou falando de Telegram. Então tá bom. Do Catarse, Ah, vocês ajudam a gente a poder manter o podcast vivo no ar, funcionando. Então, entrem lá, vão dar uma olhadinha nas coisas que tem, nos sorteios e nas categorias. você já e ver o que repetiu você isso, gosta. Luciano? Eu vou falar quantas vezes eu quiser. O podcast é meu. Ok. Então, temos nossa loja também, que pra você que não sabe, eu e o Rodrigo somos desenhistas. Olha só. dá pra viver de arte. E... E na nossa ui. loja... Ai, nossa. E na nossa lojinha a gente tem nossas artes. Ó, Tem história em quadrinhos, adesivo, Bottom. pin, bottom. Entra lá, olhe E veja. compre. E compre, veja o que vocês gostam. Em Isso. breve vai ter mais Vai ter. coisas. E a gente vai alimentando ali conforme dá. E se você tá ouvindo no YouTube, por favor, ajude no engajamento. sabe o que dá para as pessoas? Colocar só um emoji, Lu. Colocar emojis ali Vocês nos podem comentários. pôr um coração, só não põe um cocô. Ah, não, que daí você É zoado, mal né? educado, Mal né? educado, né? Se pôr um cocô, é tipo escrever com letra maiúscula, né? Parece que tá gritando, né? Então Sim, pode pôr um alucinado. emoji, só pra ajudar a criar Coraçãozinho, uma florzinha, uma florzinha, um girassol, um arco-íris. arco-íris. Faz aí alguma coisa. Girassol, Luciano, da cor dos seus cabelos. Nossa senhora. Lembra disso, né? Lembro. Clássico. Acho que lembro. Ah. E agora que mais porque isso ajuda a dar engajamento, gente. Então é a mesma coisa no Instagram. Quando vocês entram lá no Instagram, além de vocês curtir os posts, Isso, tudo pode copiar o muito- Cassiano, todo mundo escreve G. Vamos copiar o Cassiano, na cara dura. Põe o G. Não, Põe o G. não sei nem porquê, É gratidão. mas...
Nossa! Então, mas se vocês puderem repassar daquele... não é retweet, né? Como é que chama esse negócio no Instagram, quando você põe no Stories? Repassar? Repassar. Deve ser repassar. Repassa lá no Stories, mas marca a gente. Porque quando vocês marcam a gente adora ver e a gente adora repassar vocês depois, colocando um monte de GIF, porque eu adoro o GIF animado. Então... ajuda aí, porque se você não pode ajudar com dinheirinho, porque, né? Isso, ajuda no engajamento. Ajuda já no tá engajamento, que já tá maravilhoso. E maravilha. você que gosta de mapa numerológico, Olha! vai gostar de saber que o Rodrigo, ele faz um mapa numerológico cabalístico. Meu Deus! Que vai falar da sua personalidade, momento certo pra agir, Eita! desafio de vida, propósito e mais um monte de coisa. Ele tem umas 30 páginas de conteúdo. Isso aí. Pra você ver aí os seus negócios aí, Da sua numerológico da sua vida. Isso aí. E onde você consegue isso? Na nossa loja. Olha só, é só entrar lá e você pode adquirir Lolô. Ou, se você quer entrar no tal do Catarse, Também pode adquirir Lolô. tem lá várias categorias que você pode adquirir Lolô. E, por último, o meu curso de Lenormand. Olha só. E o link tá no site. Porque agora o link é um link diferente, então eu não vou saber. Certo. Mas vocês se vão entrar no lá, Instagram da gente, vai estar tudo lá. No Instagram. Gente, é um curso de Lenormand, baralho cigano, também conhecido, para iniciantes. Isso aí. Ou curiosos, pessoas que estudam, gostam e gostam de acrescentar conteúdo. Se você é o cara que já acha que você sabe tudo e que você não quer acrescentar mais nada no seu repertório, não adianta comprar e depois vir reclamar comigo que o curso era básico. Porque ele é básico. Então, não reclama. Isso. Não adianta colocar nota baixa lá falando que o curso é básico. Porque me irrita. Te deixa irritada? Me deixa irritada, porque é um curso básico. Então, pra você que tá querendo iniciar, tá lá o curso, tem várias coisas, já é um curso que eu gravei há muitos anos. Muitos anos, hein? Já faz um tempo. E aí, tá lá pra vocês conhecerem. Qualquer dúvida também, vocês podem mandar uma mensagem pra mim pelo Instagram mesmo. O Instagram é o melhor jeito de eu responder, viu, gente? Isso aí. Manda uma mensagem lá. E se quiser falar comigo, manda no Instagram da Luciana também, falando que é pra eu olhar o meu Instagram. Porque aí ele olha, tá, gente? Isso. E aí a gente vai fazer que eu sei isso. bastante trabalhar com o Instagram. O Rodrigo, ele é super engajado no Nossa, Instagram. super. Agora, se vocês quiserem me achar, é no Twitter. Eu passo o dia inteiro lá. O dia inteiro xingando no Twitter. Xingando. Xingando alguém. E aí... E aí? Vamos agora chamar a nossa convidada. Olha porque só. hoje o programinha é com convidado. Nossa convidada é Jaque. Jaqueline, né? Jaqueline, mas eu chamo ela só de Jaque. Mas você primeiro fala Jaqueline, depois você fala Jaque. Eu vou chamar ela de Jaque. Tá certo. Tá errada, não. Jaque, se apresenta pro pessoal. Oi, meu nome é Jaqueline, Jaque, tanto faz. E a Lu pode me chamar do que ela quiser. Tá vendo, trouxa? Eu sou fã desses dois há um tempo. Eu conheci os dois através das redes e através da podosfera e nunca mais larguei, coitados. Coitado, desculpa, Jaque. Desculpa, Jaque. Eu não sou... eu sou simplesmente uma curiosa e não sou nada, não sou uma guru ou nada disso que algumas pessoas podem estar pensando. Mas eu trabalho com pesquisa, faço pesquisa. Acabei de me formar com doutorado em engenharia de industrial, mas o foco é ergonomia cognitiva, então eu trabalho bastante com performance de pessoas no ambiente de trabalho e também com sistemas, design de sistemas. E, para minha surpresa, eu comecei a perceber o quanto a espiritualidade e todos esses assuntos que a gente gosta de discutir estão presentes em todos os lugares, inclusive na academia, por mais que as pessoas rejeitem esses conceitos, mas, na minha opinião, eles só estão perdendo, porque
se eles soubessem o quanto ajuda no trabalho, eles não iam mais dispensar, não. Trabalhar junto ali. Jaque, e vamos lá, só pra gente já começar já se habituando aqui no tema. Quando a gente estava conversando, vamos falar sobre fatores externos. Como começou essa sua... que você veio me cobrar no Telegram a respeito do programa passado, Lu. De verdade, foi um programa retrasado aqui que a gente fez. Não, retrasado não, passado. E a Jaque veio falar que ela, ao mesmo tempo que odiava a gente, amava a gente. Não, o Roy não falei nada disso. Eu sei que você falou, Jaque. No seu coração você falou. Não, é que eu sou uma pessoa super chata. Então, eu vou criticar. Se eu achar que, né, tem alguma crítica a fazer, eu vou criticar mesmo, que são os meus amigos. E eu tava escutando o episódio anterior de vocês, e vocês estavam falando de rotina. E vocês começaram a falar sobre as rotinas de vocês, né? E eu comecei... Aí vocês, né, o Roy, né, super disciplinado, né, falando da rotina dele, e eu só pensando, nossa, se eu for fazer tudo que o Roy faz, eu vou terminar, sei lá, umas 3 horas da tarde. Porque era um monte de coisa. E daí, né, eles falando da rotina, e alimentação e tudo que deu. Eu pensei, nossa, mas não é assim, né? Nem todo mundo precisa dessa rotina aí, não sei o quê. Comecei a... mas nossa, todo mundo tem que ter essa rotina certinho e tal. E daí Mas daí, ao mesmo tempo, assim, isso durou, sei lá, uns 2 minutos pra eu me ligar assim, nossa, mas por que eu tô incomodada com eles falando da rotina deles? Isso. E daí eu comecei a perceber que era porque se eu tava incomodada com o que vocês estavam falando, com alguma coisa que vocês estavam falando, das duas umas, eu podia desligar o podcast, não escutar mais. Ou é porque eu tinha alguma coisa ali que a carapuça tava servindo, que era isso. É que eu tava sem rotina, e eu tava... daí eu pensei, é claro, né? É porque a carapuça serviu, aí não gostou, né? Porque sabe que tem que estabelecer uma rotina melhor. E daí foi muito legal, porque a partir do momento que eu reconheci isso, eu parei para pensar o porquê que o fator externo estava me incomodando, né, quando que não deveria, eu pude aproveitar o episódio de uma forma completamente diferente, assim. Eu consegui tirar vários insights do que vocês estavam falando para que eu pude, assim, usar para mim, né? Só que o engraçado é que, ao primeiro momento, eu acho que as pessoas, em geral, têm essa ideia assim que, vocês estão dando uma rotina, então eu tenho que fazer igual. Mas não é isso. Não. Eu uso as coisas que vocês falaram que servem para mim e coisas que vocês falaram que eu já sei que não vai servir para mim. Lógico. Então é mais autoconhecimento do que qualquer outra coisa, assim. Só que para você chegar nesse ponto de ter essa noção de que, não, peraí, por que eu tô reagindo, né, dessa forma? E eu acho que comigo começou quando as pessoas ficavam falando assim, fulano acabou com o meu dia. Deu, cara, mas... e eu também, né, porque às vezes eu falava isso, nossa, tal pessoa, minha chefe, ou sei lá, ou meu orientador do doutorado acabou com o meu dia. Cara, como que eu tô dando esse poder pra pessoa acabar com o meu dia? Eu fiquei pensando, como que essa pessoa tem o poder de acabar com o meu dia? Eu não posso deixar que uma pessoa tenha esse poder de acabar com o meu dia. Então começou com isso, assim, eu acho que foi o estresse dos finalmente ali do doutorado que eu comecei a parar para pensar, nossa, eu tô deixando essa minha banca acabar com a minha... A ponto de, a certo momento, eu pensei, nossa... Eu pensei em desistir, assim, como que eu vou deixar essas pessoas terem... Eu cheguei até aqui, como que eu vou deixar essas pessoas tomarem conta de mim, desse ponto de eu decidir tomar decisões baseadas nos outros. Então, eu acho que a gente se coloca refém dessas situações, assim. Daí, quando eu comecei a perceber isso, eu acho que eu comecei também a ser mais crítica de mim mesmo e quando eu tô criticando alguém, a não ser que seja, né? Sim. Coisas, né?
Mas quando são pessoas, principalmente pessoas que você gosta e né, às vezes um amigo ou vem te criticar, talvez ao invés de reagir e já vai na defensiva, né? Aham. Eu acho que vale a pena fazer olhar assim, nossa, mas por que eu tô incomodada com isso? É difícil aceitar, escutar alguma coisa, às vezes, que é contra a gente, e a gente muito entre aspas, né? Porque nem sempre, às vezes, a pessoa ela não tá falando pra gente. pessoalmente, né, de você. Às vezes ela só tá falando de uma atitude ou de uma situação, Ou do trabalho, né? De você no trabalho ali. Porque pra quem não sabe, a Jaque não mora no Brasil, ela mora nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem um grande problema, e a gente aprendeu isso com os nossos amigos franceses, né? Que aqui no Brasil você não pode falar determinada coisa. Por exemplo, você não pode chegar na casa de alguém e falar, puxa, não gosto disso, não gosto de comer isso, não vou comer porque eu não gosto. Você tem que dar uma desculpa de, ai, tô sem fome, ai, tô com uma dor de estômago, ai, tô com dor de cabeça. Não, obrigado, não. Porque se você falar, não gosto, não quero... Vira pessoal. A pessoa vai olhar e falar, nossa, mas eu fiz com tanto carinho. E aí você olha e fala assim, mas eu não tô falando pessoalmente, eu não tô falando que eu não gosto só pra te contrariar. Eu estou falando que eu não gosto porque eu não gosto. Aí a pessoa faz assim aqui, mas é porque você nunca comeu o que eu fiz. Aí você olha e fala assim, mas gente, se eu não gosto de banana, eu não gosto de banana. Mas Lu, mas não é engraçado isso? Porque eu vi a situação que ficou famosa foi da Thaís Araújo, não comeu lá, sei lá, o que a Ana Maria Braga fez. E aí todo mundo ficou com raiva porque ela tinha que comer. Eu ficava pensando, por que ela tem que comer? Por que a produção do programa não entrou em contato com ela e fizesse uma coisa que ela gostasse de comer? Né? Então, se você quer que a pessoa goste do que você tá fazendo, então por que você não tenta se informar do que a pessoa gosta? Isso. Daí a pessoa vai te dar um feedback positivo que você quer, né? Por exemplo, eu levei, né? Nossa, eu fiz um bolo com tanto carinho, mas eu me preocupei em saber se a pessoa realmente gostava. Você fez o bolo pra quem? Pra você ou pra pessoa? Exatamente. Se for pra pessoa, você vai ter que perguntar pra pessoa o que ela gosta. Porque... Exato. E eu comentei esse negócio da diferença que a gente tem do exterior. Há pouco tempo atrás, estava com um cliente. O Rodrigo vai lembrar desse cliente meu, que ele estava me dando uma dor de cabeça, ele é americano. Imensa. Ele tinha, mas assim, ó, em mais de 10 anos de profissão, eu nunca peguei um cliente desses. E ele tinha o costume de achar que ele podia chegar enfiando o dedo na minha cara. E dizer assim, eu não entendo se você não está me entendendo, ou se você está fingindo que não está me entendendo, porque eu estou pedindo tal coisa. Chegou num ponto, no início eu tava tendo a paciência do brasileiro, sabe? Não. Eu olhei e fiz, não quer saber? Vou tratar ele exatamente como ele tá me tratando. Fiz assim, escuta aqui, amigo. Vou te devolver seu dinheiro agora, porque eu não tenho tempo pra perder. Você acha que eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando. Se você não sabe se explicar, porque eu não tenho bola de cristal pra adivinhar o que tá dentro da tua cabeça, a gente acaba o trabalho agora, eu te devolvo o seu dinheiro e não preciso passar por isso. Mas ele mudou a Jaque da água pro vinho. Ele olhou e fez, me desculpa, eu estava sendo um babaca, agindo feito um idiota, eu não tenho necessidade de estar sendo rude. Eu fiz, não, você não tem mesmo. Porque eu vou fazer quantas mudanças for preciso, a gente vai fazer seu trabalho. Porém, se você tem uma ideia, você tem que me exemplificar, você tem que me especificar. Não adianta você falar assim, eu quero um narizinho pequeno. O que é um narizinho pequeno pra você? Me manda um modelo pra eu poder entender as suas ideias. Manda vários modelos, que né, aí eu pra vou você ter o briefing. Não, aí ele... Mas eu tive que... Eu olhei, os primeiros e-mails eu comecei a responder pra ele de boa, sabe? Quando você olha e fala, não, eu vou alterar. Mas eu olhei e fiz, não. Peraí, ele tá me dando porrada? Obrigada, gente. Não, eu fiz... Primeiro, eu já tava disposta a devolver o dinheiro dele. Por mim, eu nem tinha continuado o trabalho. Mas ele pediu tanta desculpa pelo que ele falou, que eu olhei e fiz, só que não vou pegar mais trabalho com ele, porque eu não sou obrigada a passar por isso com as pessoas. E eu, quando for
quando ele vier me pedir um novo trabalho, eu vou falar pra ele, não, você é grosseiro, não trabalho com gente grosseira. Porque eu percebi uma coisa, assim, né, em todos esses anos, com o trabalho que a gente pega muito cliente que é de fora. Que você pode chegar pra eles e falar assim, não, eu não quero fazer isso. Ou, não, isso eu não faço. E eles olham e eles aceitam. Aqui no Brasil, normalmente você fala assim, eu não faço tal trabalho, ele vai falar assim, você não tá precisando? Chove na sua horta? e o cara, ele não consegue olhar pra você e falar assim, ok, se você não quer, não quer, fim. Ou ele flexibiliza, então tem outra coisa pra você, já que você não faz isso, por exemplo. Fica pessoal. Não, fica pessoal, é tipo, você não vai pegar o meu trabalho? É como se você tivesse, chamou o pai. Mas daí você podia também levar pro pessoal e daí dá maior treta. Dá, não. Olha, a gente já teve problema com o cliente a ponto de ser chamado de moleque brasileiro. Eu Você tive. vai lembrar dele. Eu tive, É chamar o Rodrigo de moleque porque o Rodrigo decidiu não pegar um trabalho porque o cara não pagava direito. E o Rodrigo virou moleque porque o cara não pagava direito. Então você olha e fala assim, gente, o brasileiro, alguns, né, não tô falando que são todos, mas assim, se eu pegar a minha família, todos são assim. E eu acho que a sua, quase todos também. Você não pode olhar e falar, não quero, sem a pessoa ficar extremamente ofendida, magoada e achar que é pessoal, que você falou aquilo, chamou o pai de coxinha, a mãe de empadinha e comeu os dois. Mas Lu, se você for parar a pensar, da gente assim, a sua mãe faz isso. Não muito. Não, a minha mãe faz. E a gente faz, por exemplo, vai receber amigo em casa, a gente pergunta o que a pessoa gosta de comer. E a gente faz, minha mãe também faz, a mãe da Lu também faz. E não, se você sabe que é uma pessoa que você não tá afim de fazer porque é uma pessoa chata, você não convida, então. Exatamente, você não é obrigado, entendeu? É aquele negócio social, gente, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou assim, se vem os amigos em casa, às vezes eu não tô com vontade de cozinhar, eu falo assim, gente, venham preparados pra comer fora. Porque eu não vou cozinhar, não tô com vontade, eu tô cansada e não vou cozinhar pra ninguém. Mas normalmente quando os amigos vêm em casa, a gente tem bastante amigos nossos que são vegetarianos. Eu vou me preocupar, o que você não come? Porque o cara é vegetariano, mas às vezes só come queijo, né, gente? Então, aí eu falo, bom, eu já sei que esse daqui é um queijo oriano. Então eu pego, já sei o que eu tenho que fazer. Mas eu vou fazer o que aquela pessoa gosta de comer, porque eu não vou chamar a pessoa pra vir na minha casa. Porque a Jaque falou, você nem convida. Porque senão... Aqui eles já perguntam se o que a pessoa come, se a pessoa tem alguma alergia ou se a pessoa tem alguma restrição alimentar. E restrição alimentar pra eles quer dizer que pode ser qualquer coisa. É aquele não sou obrigada, tipo... Eu não como tal coisa, eu não preciso dizer por que eu não como. Não precisa ser alergia, pode ser simplesmente porque eu não gosto e acabou. Mas isso entra num ponto de respeito pelo outro. Porque eu acho muito inconveniente quando a gente decide chamar alguém pra vir na sua casa pra fazer sei lá o quê. Vou chamar a pessoa pra vir em casa porque eu quero mostrar pra ela as fotos da minha vida. Você tem que perguntar pra pessoa se ela gosta disso. Se ela quer ver as fotos da sua vida. Porque às vezes a pessoa... Gente, vocês vão me desculpar, eu vou falar isso agora. Ai, meu Deus. Eu não gosto de ver foto dos outros. De você pegar e me trazer um monte de álbum e mostrar a sua vida. Eu não gosto. Quando eu vou na casa das pessoas, quando a pessoa vem, olha, essa era a minha avó, isso é legal. Porque você conhece, mas às vezes as pessoas vêm com vídeo eu odeio. Foto eu ainda sinto, gosto de ver albinho porque é legal. Porque aí vai ter aquelas fotos de criança, e é engraçado quando as fotos tá tudo amarelada, a gente saiu umas fotos esquisitas. Foto antiga é legal. Elas são legais. Você pegar da minha mãe tem aqueles adesivos, lembra a época que colava adesivo na uma foto? bosta, né? Ridículo. E aí, mas quando é vídeo, o cara viajou e ele vai fazer um exibicionismo, né? Eu falo, voyeurismo dele, né? E você tem que ir lá. Lu, sabia que toda vez que as pessoas falam que vão mostrar vídeo essas coisas, eu fico num estado de pânico, achando que a qualquer momento eles vão colocar um vídeo, tipo,
Exposed, sabe? Eles fazendo sexo. E eu vou ver aquilo e eu vou ficar assim, tipo, não sabendo como agir. Eu sempre fico no... Ai, cara, essa da Já hora. aconteceu comigo. Não! Mas era foto. Olha, mas eu tenho uma situação que eu vou ter que contar, porque agora que falou isso, vou Meu ter que Deus. contar. O meu pai, ele era um árduo colecionador de fitas. E ele gostava muito de fitas, de todos os tipos, mas Vamos ele lá. gostava muito daquelas. Existia uma época que sim, existia uma fita de videocassete. É. Que você ia na locadora, alugava, colocava no videocassete e passava um filme. Isso. Hoje é tipo sim. a Netflix. Hoje é Netflix. Você precisa rebobinar naquela É. época. É streaming. É, streaming. Não, e nessa época meu pai, ele gostava, ele era um exímio colecionador. Ah, E ele adorava também colecionar tudo que era de entretenimento adulto. perfeito. Ele adorava. E um belo dia, minha mãe decidiu chamar as crianças pra gente assistir os Trapalhões em casa. Certo. E aí ela chamou todas as crianças Na da rua. rua. Eu lembro que era muita criança. Sim. Eu estava assim, tipo, odiando. Porque nem todo mundo tinha Não, videocassete. difícil. Não, e o meu pai tinha comprado, aí a televisão era nova, então minha mãe falou, poxa, eu vou chamar. Aí ela fez pipoca, as mães tudo se reuniram pra fazer isso. Minha mãe pegou a fitinha que meu pai tinha feito a cópia e colocou Social. no videocassete. Ah. Começou o filme normal, mas chegou uma parte do vídeo que mudou pra um outro filme. Ai, meu Deus. Com umas pessoas adultas colocando braço uma dentro da outra. A minha mãe. Aí as crianças tudo. Tia, que é isso? Aí as crianças tudo nervosas porque não tinha. Aí minha mãe desesperada foi desligar a televisão. As mães tudo desesperadas. As crianças começaram a chorar porque não tinha. Trapalhões. Não tinha os trapalhões. Aí depois minha mãe teve que brigar com meu pai que ele não podia fazer aquilo. Aí ele tinha que ter colocado que tinha 5 minutos de trapalhões e o restante de entretenimento adulto. entretenimento adulto. Mas foi muito engraçado porque eu lembro sempre dos meus coleguinhas chorando porque não teve. E minha mãe ficou com medo de colocar outra coisa. E daí se aparece coisa pior, né? Mas eu tenho. Quando as pessoas falam assim, eu fiz aqui uns vídeos aqui, e a pessoa pega do celular dela pra mostrar, já que eu tenho uma aflição que... Eu nunca pensei nisso, Rony. Agora eu tô dando aflição pra todo mundo que tá ouvindo agora, quando as pessoas... Não me dá aflição. Eu ia, tipo assim, minha filha. Não, eu assim... Eu tenho que um você pouco é de... bonzinho, né, Rony? Não sou não, Jaque. É que eu tenho vergonha alheia. Eu tenho muita vergonha alheia. E aí a pessoa vai ficar... E eu não sei como que a pessoa vai lidar com aquilo. E eu não sei o que eu vou falar pra pessoa. Vou falar, caraca, hein? Tava com força aí, hein? Sabe, eu não sei. E provavelmente eu vou falar um comentário bem tonto. Mas é isso aí, só, gente. Então, por favor, pessoas. Parênteses. Se vocês forem mostrar vídeo pras pessoas, assim, fotos, vejam se não tem entretenimento adulto, você com exposed com o marido, namorado. Mas também se a pessoa quer fazer, né? Mas te avisa. Fala assim, olha só, nós fizemos uma metelança aqui, quer ver? Tem gente que faz o, né, pra... faz a meia culpa só pra foi te sem fazer. querer, né? Mas daí lembra? Teve uma vez que eu e esse senhor estávamos no metrô e tinha uma moça que ela tava com umas... gente, eu tenho muita vergonha de quem coloca foto de si mesmo no celular. Sabe, da tela de fundo? Você. Só de óculos escuros, assim. Eu de óculos escuros, eu de biquíni, sabe? Eu tenho um pouco de vergonha porque eu não tenho essa autoestima. Caramba, Lu, preciso trabalhar isso no psicólogo, hein? Preciso porque eu não tenho. E aí, a moça tava sentada, era uma moça muito bonita, e ela tava passando as fotos dela de biquíni. E aí tinha o Rodrigo tava de um lado e tinha um moço na frente dela, que era aquele banquinho do sozinho. Tá. E tinha um moço na frente dela, um moço, diga-se, um velho com aquela cara de velho, safadinho. Dirty old man. Bastante. Olha. Já que chegou uma hora que mudou das fotos de biquíni para as fotos dela de lingerie. E assim, eu olhei e fiz assim, gente...
Eu não sei pra quem ela tava tentando se exibir. Possivelmente pros dois. Pra ver quem que ia ficar com os olhos compridos nas fotos dela. Ele não tinha visto. Aí eu peguei e falei assim, eu vi as fotos dela de biquíni. E aí eu falei pro Rodrigo... A Lu, quem tava vendo era a Lu. Eu fico olhando pra fora. Nossa, eu sou muito desligado, gente. Mas aí o velho centrou, sabe? Foi muito engraçado, porque ela colocou o celular no colo e aí ela ficou com o dedinho coisando as fotos. Eu fiz... Gente! Mas Por isso que a gente falou, porque mostra, tem né? as pessoas que querem mostrar. É Aí você tem que tomar cuidado, porque a pessoa vai fazer isso na cara larga. verdade. Rodrigo, daí tu vai ter que se controlar com a tua vergonha ali, porque a pessoa não tá nem aí. Não, mas... É tipo a galera com WhatsApp. Mas não aí eu quer não- que eu leia, às vezes, o WhatsApp da pessoa no Não, no mas micro. quando é pessoa que eu não conheço, pra mim não tem problema. Ela tá livre. O problema é as pessoas que eu conheço, Ah, tá. entendeu? Ah, entendi. O problema é as pessoas que eu conheço, família, assim, então fica meio, sei lá, meio constrangedor. Então, Porque você vê um nude de um familiar. Já pensou zoado, o nude né? do pai e da mãe? Claro. Por que, Lu? Não, Lu, não precisa. Não precisa. Não Não precisamos. precisa desse negócio mental. Não precisa, não. Mas entendeu? Então, a gente já mudou de assunto já aqui no nosso... Mas isso faz parte de fator externo. Sabe por quê? Porque é um fator externo. Mas eu achei interessante que a Lu falou sobre, né, as pessoas... eu acho que eu desacostumei um pouco com essa coisa de não falar não. Eu tive que lutar muito pra falar não. Começa mesmo? por aí. Nossa, é muita terapia, gente, pra aprender a falar não. Quando você nascida e criada no Brasil. É. E aqui as pessoas falam não como se nada fosse nada. E eles não estão esperando que você fale um sim. Você tem o direito de falar não. Mas a gente, como brasileiro, não fala, porque a gente não sabe falar não, né? E outra coisa, eles vão te pedir um favor, porque eles também não querem que você peça pra eles. Mas, se eles te pedirem, eles vão te pedir qualquer coisa. Então, por exemplo, assim, mas eles te pedem já sabendo que você tem o direito de falar não. Só que a gente se ferra quem não sabe falar não, porque vai falar sim. E eu lembro que a psicóloga falou assim pra mim, tá, mas o que de horrível vai acontecer se você falar não? Uhum. Eu não sabia responder pra ela, Foda, por né? quê? Entende? Porque foi o que eu aprendi, aquilo ali, eu nunca questionei, todo mundo faz isso. E às vezes a gente mente ao invés de falar não. Sim. Dela disse assim pra mim, tá, então eu entendo que é cultural também. Então, por que você não diz assim, eu vou ver minha agenda, o meu calendário e te respondo? Então, daí não precisava eu falar não e nem direto, sim. né? Naquele momento. Daí dava um tempo, porque senão depois se arrepende, né? Porque... Uhum. Então, isso foi uma estratégia boa, assim, que a minha terapeuta ensinou. E a outra coisa que eu chegava desesperada, assim, porque eu tenho que entregar não sei quantos artigos e tem prova, aquela choradeira, né? Desespero, eu vou morrer. Daí ela dizia assim pra mim, a primeira coisa que ela perguntava era assim, você tem algum incompleto, assim, porque quando você é doutorando, mestrando também, se você teve algum problema, às vezes pessoal, ou não tá dando conta mesmo, tu pode pedir pro teu professor, dependendo, o professor também tem direito de negar. Mas, assim, geralmente eles não negam, só se você é muito, assim, não demonstra nem nada desinteressado e tal, eles te dão uma extensão para você poder entregar depois, né? Então, você termina o semestre com um incomplete lá nas suas notas, e depois ele vai te dar um prazo e você entrega. Claro que não vai valer a mesma nota, mas você vai ter o direito, tem a chance de tirar uma nota razoável. Daí ela perguntou para mim, ela perguntou assim, você tem algum incomplete? Eu falei, não. Qual é a tua média? Daí eu disse dela assim, então, por que tu tá achando que tu não vai conseguir entregar? Assim, por que o pânico? Não tem nem sentido o teu pânico. E daí ela falou assim pra mim, qual seria a pior coisa que vai acontecer contigo
se tu não entregar, não conseguiu entregar, ou não deu conta da prova. O que, assim, alguém vai morrer? Qual é a pior coisa? Gente, eu fiquei com muita vergonha. Fica. Porque eu me senti muito, assim, A gente se escrota sente mesmo. infantil, né? Tipo, É, nossa. escrota, porque, tipo, gente, olha, tu não tem problema, minha filha. Então, assim, é muito legal. E ela também tocou nesse ponto do que vocês falaram da rotina, porque aqui é uma sociedade individualista e competitiva, extremamente competitiva. A gente tá acostumado no Brasil, é todo mundo amigo, trabalho, vamos fazer junto, eu te dou, né? Eu te ajudo Até na aqui. Europa mesmo. Ela põe o teu nome, Aham. eu ponho o teu nome, né? Tá tudo certo. Aqui não, aqui, tipo, você vira cada um por si, Deus por todos. E competição porque você é concorrente. No fim é Isso. verdade mesmo, né? Você é concorrente. E ela, daí eu falava, daí eu via. Só que assim, todo mundo mostra o que eles querem mostrar, né? Então, Lógico. você olha os doutorandos, todo mundo é muito. Nossa, porque eu estudei não sei quantas mil horas. Tudo mentira, né? Porque ninguém consegue estudar tudo aquilo de horas. Impossível. Humanamente impossível. Que eu não sei o que é minha. Nossa, porque eu tenho tudo aqui na minha agenda, tal hora, eu estudo pra tal coisa. E você começa a sentir uma bosta, né? Porque você fala assim, cara, eu não consigo organizar nada. Que o meu calendário fosse assim, perfeito. Mas nem era deles, não era nada disso. Depois eu me percebi. Mas eu queria aquilo. E daí eu chegava na minha psicóloga e falava, não, mas eu sou muito zoada. Eu não consigo, eu não tenho calendário, eu não tenho as coisas organizadinhas no calendário e to-do list, não sei o que dela assim pra mim. Porque eu tenho uma irmã gêmea e minha irmã é extremamente organizada. Olha só. Mas assim, extremamente no nível de estresse que ela, né, se estressa porque ela tem que estar tudo muito organizado, aquela loucura. Daí ela falou, a minha psicóloga bem assim pra mim, você disse que a sua irmã é extremamente organizada, sua mãe e sua irmã são extremamente organizadas. Eu falei, sim, minha irmã é a definição de... O oposto de procrastinação é a minha irmã. E eu queria ser isso, né? Porque eu sou procrastinadora. E daí, a minha psicóloga assim pra mim, você acha que a tua irmã leva uma vida menos estressante que a tua por ela ser organizada? Não, ela é a definição do estresse. Dela disse, pois é, não quer dizer nada se você, né? Então ela falou, veja bem, né? Ela falou assim, você estava querendo ter esse tipo de organização, de calendário super estruturado, porque você estava buscando ter menos estresse. Acontece que esse não é o caminho, porque você tem que ver que tem pessoas que têm esse calendário extremamente organizado, mas o nível de estresse delas não muda por conta disso. Então são os fatores externos. Eu queria inventar um calendário para mim, porque eu achava que o calendário ia resolver meus problemas e que eu não ia estressar. Só que, né, já começou daí essa coisa de fatores externos na minha vida. Mas eu acho que é porque quando eu comecei o doutorado, eu falei assim, olha, eu não vou enlouquecer, porque o pessoal fica falando que todo mundo fica louco e não sei o quê. Eu vou começar uma terapia. Eu peguei essa terapeuta que ela trata os pacientes dela são doutorandos em 90%. Olha só. Então eu fiz o meu homework, pesquisei, vou resolver os meus problemas, não vou ficar aí, né? Vou pedir ajuda. E daí ela me ajudou demais, ela ainda é minha terapeuta. Só que eu sempre falo para as pessoas, vocês acham que, tipo, eu achei de primeira uma terapeuta boa? Primeiro que eu fui atrás de uma pessoa que era especialista naquilo que eu estava procurando, que era me ajudar durante o doutorado. E eu tinha uma outra terapeuta para coisas pessoais, que eu ia lá, chegava lá, falava com ela de mão esquerda, eu contava, nossa, eu vi um episódio essa semana, Laura, que você não sabe, vou te contar as religiões que tem lá no Brasil. E ela ficava doida, fascinada, então era bem pessoal. Então, gente, nenhuma psicóloga... eu tinha duas, porque uma era focada, a especialidade dela era uma coisa, a outra era outra. Então as pessoas vão, porque não, a terapia não é pra mim, psicólogo, não sei o quê. Mas é que não é tão simples assim, né? Não. Às vezes você não se identifica com o psicólogo. Também tem né? isso. Ou às vezes o psicólogo tem uma abordagem que às vezes é complicado
falar funciona isso. pra você, não encaixa. Funciona, e às vezes pode até te piorar. Pode até, já aconteceu de me piorar, mas... É, comigo também. E é complicado, né? Porque você tem que conseguir enxergar a linha entre tá te piorando ou você não quer ser questionado. Exato. Você vai ter esses dois Porque, assim, dois lados, né? Normalmente, quando você vai no psicólogo, dependendo, mas normalmente é assim, você vai para ser acolhido e não para ser questionado. Depende. É o primeiro momento. Primeiro momento. É. E aí você tá indo. E de repente aquela pessoa, você começa a fazer aquilo que a Jaque falou, falar as coisas em voz alta. Uhum. Só que, e quando você tem muita certeza do que aquilo que você pensa na sua cabeça faz muito sentido, o mundo inteiro é Scott Pilgrim contra o mundo, sabe? Uhum. Todo mundo é a ex-namorada da Ramona e quer foder sua vida. E você só é o super-herói que deveria ser mais amado. Você tem síndrome de Príncipe Charles. Sim. Tô falando isso porque eu assisti aquele seriado A Coroa. Muito boa, por sinal. Maravilhoso. Síndrome de Príncipe essa aí é ótima. Eu adorei, vou usar. Charles. E aí, você acha que você é o abusado, né? Não tô falando que não tem gente que é, mas tem gente que se coloca nesse papel da vítima. Sim. E aí você começa a falar em voz alta e você já começa a ver que não faz muito sentido aquilo que você tá falando, que na voz alta começou a ficar ridículo. E aí, de repente, o terapeuta te joga uma pergunta ou faz você se questionar ali e você começa a ficar com raiva dele, porque você quer que ele concorde com você. Ele não tá lá pra concordar ou pra discordar. Ele tá lá pra fazer você pensar. Sim. E aí entra essa questão. Algumas pessoas vão pra que ela precisa que alguém dê razão pra ela. A mãe dela não dá, o pai dela não dá, o chefe dela não dá, e o psicólogo também não dá, mas não é isso. É só que ela fala as coisas, o psicólogo rebate pra ela, e entra aquele negócio também, eu vou colocar um pouquinho aqui, no primeiro episódio do seriado Loki. Naquela hora que ele chega e ele fala assim, o Morpheus lá tá conversando com ele, ele fala pra ele, tá, mas por que você quer? Ah, que eu quero dominar o mundo. Ah, tá, e depois de dominar o mundo, o que você quer? Ah, eu quero dominar Asgard. Ah, tá, depois de você dominar o universo, e depois... Aí ele viu que o propósito dele é tão ridículo, e ele olha, tipo, ele fica frustrado. Sim. Mas por que você quer, né? Às vezes, assim, primeiro que a gente tem que saber o que a gente quer, já começa por aí, né? A gente não sabe o que a gente quer. É o princípio da magia, né? Saiba pedir. E depois também, por que você quer, o que você precisa, né? As suas necessidades e as suas limitações e a sua capacidade. Porque eu posso querer, se eu quiser ser, sei lá, uma cantora, vai ficar querendo, gente? Exato. Falta o talento, falta então, o estudo, tudo aquilo. São né? 3 coisas que eu uso na minha pesquisa e eu até conversei com o Raíssa tempos que eu falei que aplica para na vida do cotidiano do dia a dia, porque eu olho, né, o sistema baseado no usuário do sistema, de quem está usando, mas o que eu preciso saber? Eu posso desenhar um sistema para a pessoa, mas se eu não souber quais são as necessidades daquela pessoa, a capacidade dela e as limitações, com certeza vai dar errado, não vai ser só se der muita sorte, porque o designer, geralmente, ele faz baseado no que ele acha que é. Mas você tem que conhecer muito bem o seu usuário para que dê certo. E nesse caso, o usuário você mesmo, né? Do que você quer, as suas capacidades, as suas limitações, que todo mundo tem limitação. Sim, a Jaque falou uma coisa interessante dela e da irmã dela, da organização, e dela não tanto. E isso me lembrou quando eu estava estudando acupuntura. E eu estudava com uma moça que ela, tipo, a menina era muito crânio. Nossa senhora, mas ela era muito inteligente. Era daquelas pessoas que ela falava assim. E ela pegava e ela lia os livros e ela chegava na aula. Ela decorava, né? Não, e uma memória, assim. Ela chegava na aula já com a apostila toda lida, com um livro todo devorado. E eu me senti uma bosta, né? Porque eu olhava e falava, caraca, eu não consegui ter tempo pra fazer tudo isso, então eu dei uma passada na apostila
na hora que eu tava vindo, às vezes, à noite, e não sei o quê. E aí eu ficava me sentindo mal, né? Porque eu olhava e falava, caraca, eu não tô conseguindo arrumar tempo, eu tava com trabalho e a vida e tudo aquilo, e uma loucura, e eu estudando, caraca, eu não tô conseguindo. E eu ficava olhando ela e eu me sentia mal, porque eu falava, caraca, eu não tô me dedicando o suficiente, né? E olha que a acupuntura é uma coisa que eu nunca parei de estudar, mas no curso é complicado, porque você começa a Não, você começa a se comparar com os alunos, né? E eram poucas pessoas na sala, e essa moça, ela era muito, assim, cabeçuda, assim, nesse negócio do estudo. E eu olhava e ficava tipo, caraca, mano. Mas aí eu fui descobrir que ela não trabalhava. Uhum. Mas, Lu, ela decorava tudo isso, mas ela conseguia fazer análises críticas boas, Eu porque uma coisa é conseguia. decorar. Não, eu conseguia. O então pior tá, é que o então bicho ela era o capeta. Era boa aquela menina. Mas ela não trabalhava. Ela não fazia nada o dia inteiro. A única coisa que ela tinha pra fazer era ler, era estudar. E ela gostava, né? Tem essa também. Sim, e aí ela aproveitava. Aí eu olhava e falava, poxa, então não adianta eu querer me comparar com uma pessoa que ela tem mais tempo do que eu, pra ela poder passar mais tempo estudando. Eu não tenho esse tempo, então eu pego o tempo que eu posso e aproveito ele da melhor maneira. Eu não vou me esgotar a mais, porque não dá. Não tem como eu fazer isso, porque pra eu pagar meu curso eu tinha que trabalhar, e pra eu trabalhar eu precisava dormir, precisava viver e também descansar. Lógico, é importante. Mas eu olhei e parei de me comparar, né? Porque às vezes a gente falando dos fatores externos, às vezes a gente olha as pessoas e a gente não vê a dor dela. E provavelmente ela é uma pessoa também que, não sei, não conheço, e não sei, mas talvez ela também se cobrava demais. Não, assim, num nível absurdo. Se ela errasse um negócio, E você provavelmente, nossa, essa moça deve ser muito feliz, né? Porque ela, né, ela sabe, ela tem... Mas certo, ela tava lá miserable, porque... Não, ela era o tipo de pessoa que, se ela errasse, acabava o planeta. E aí eu olhava, e assim, se eu errasse, eu olhava e falava, bola pra frente, aprendi. Ok. Eu não ficava, tipo, mal. Eu ficava, às vezes, mal de olhar e falar assim, puxa, eu não tive tempo de estudar o tanto quanto eu gostaria. Mas, quando eu errava, pra mim era tipo, ok, já que eu errei, daqui pra frente, isso eu não esqueço mais porque eu errei. Pra ela não, era tipo a punição. Só voltava a pegar o chicote e bater nas próprias costas, ficar lá, né? Tipo, caraca, mano, era o coração 9, era o coração 9. E aí, ela tinha isso. E a gente provavelmente ninguém achava nada, né, Lu? Se ela errasse, ninguém achava nada, tipo, normal. Eu acho que provavelmente era só ela, né? Era um povo muito, muito, muito do bem, né? Esse pessoal que eu fiz imagina a acupuntura, todo mundo zen, todo mundo era muito do bem que tava lá. E ninguém ficava... Não existia essa disputa, todo mundo olhava pra ela e falava, caraca, mano! Porque todo mundo olhava e falava, era admirável, eu achava muito legal. Porém, ela tinha uma cobrança nela e ela tinha um sentido de que ela... tanto que chegou uma época que ela pegava a gente era os pintinhos dela. Ela colocava a gente debaixo da asa dela, ela tinha que defender todos nós. Então, ela tinha essa coisa da... E aí você olha e fala, você tem que ver... não adianta você só olhar pra uma pessoa e olhar e falar, caraca, essa pessoa é foda, né? Eu queria ser igual ela e tal, mas você não sabe qual é a vida dela fora do meio ali que a gente tá. Se ela tem... puxa, eu ficava chateada porque eu não tinha tempo pra estudar. Mas eu não tinha tempo pra estudar porque o meu tempo era escasso. O dela era mais largo, então ela poderia fazer isso. Os filhos dela já estavam todos formados, tudo. O marido dela tinha uma empresa e tal. Então ela acabava ficando em casa de boas. Então ela tinha esse tempo pra ela poder olhar e falar, eu posso me dedicar. Eu não tinha. Ela provavelmente ela era mais velha, né? Bem mais velha. Então ela já tinha outro nível de experiência. Vida estabelecida, assim. Já sabia o que ela queria, ela já provavelmente já tinha ela fazia outras experiências. O curso just for fun, sabe? Porque ela queria aprender e tal, então já era muito... Eu gosto muito de quando eu vejo pessoas assim, que elas estudam... Claro que não dá pra tirar o mérito da pessoa. Não, de jeito nenhum, porque até aí ela poderia muito bem, também tinha uma outra senhora lá que também era dona de casa,
E ela não estudava. Ela não fazia absolutamente nada. Aí ela estava do meu lado e assim, qual que é essa daqui? Ai, meu Deus, não posso ficar passando cola. Eu não vou passar cola. Nem eu estudei. A Luciana era bem americana já, ó, podia morar aqui numa boa. Tá vendo? Não vou Não. passar cola, você Nossa, que cara. lute aí. Se tem uma coisa que eu nunca fiz na vida era passar cola, por isso que eu não tenho amigos. Ia se dar super bem. Aqui eles cobrem a prova com o braço. Eu fazia isso. Falava, vou passar não. Eu fui arrumar um outro tempo pra conseguir estudar. E aí, a gente tem que ver as pessoas como um todo. Tem muito além de uma camada, né? De você olhar e falar assim, por exemplo, o meu irmão, um deles, ele é muito organizado também. Já que tava falando da irmã dela, eu tô lembrando do meu irmão. Nossa, tipo, carinha super organizado, tal, e não sei o quê. Mas é tipo uma pilha, um cara, ele é mega estressado. Uhum. Enquanto eu não sou tão estressada quanto ele. Então, às vezes a gente tem que olhar a pessoa e não só... Nossa, a vida dela... tipo, o cara é rico, a vida dele é maravilhosa, né? Não é... Mas, não é por aí, né? Então, tem um monte de coisa. Ó que interessante, a Jaque tava falando disso. Mas eu nunca vi uma pessoa tão aplicada no mapa numerológico como a Jaque. É verdade. Nunca... Gente, é que eu sou velha, então eu já aprendi, né, a usar os meus resources. Muito bem. Mas é interessante, porque algumas pessoas compram o mapa, e eu sempre bato nisso, né, que a pessoa compra o mapa, lê uma vez, fala, nossa, eu me identifiquei, e esquece, acabou. Seu mapa é um mapa que não é pra... Eu sempre falo isso pro Roy, não é pra qualquer um o mapa do Roy, já começa por aí. Porque se você não tá disposto a olhar as tuas sombras, os teus defeitos, obviamente que tu vai ler aquele mapa uma vez só e não vai querer nunca mais olhar. Uhum. Porque, né, é aquela coisa de a gente... essa coisa de culpar também os outros, e os fatores externos, essas circunstâncias, é muito também do que a gente se sente culpado. Isso. Né? E ninguém quer se sentir culpado, porque não é um sentimento agradável. Não. Então, você quer ir para a zona de conforto. A zona de conforto é culpar os outros, porque senão eu vou ter que me culpar. Mas ao invés de usar para um lado positivo, tá, mas o que eu posso melhorar? Sim, eu sou assim, mas o que eu posso melhorar? Não, porque não é fácil, é doloroso. Sim. E o teu mapa mostra muito desse outro lado, assim. Só que eu achei extremamente benéfico, assim, porque ajuda muito, me ajudou. Eu leio, né? Eu releio o mapa, já reli o mapa não sei quantas vezes. E às vezes ela chega pra mim e faz assim: Roy, eu li um negócio aqui no meu mapa, me ajudou pra caramba essa semana, você não faz ideia. Eu falo, pô, que bom, é pra isso que serve o mapa, né? Sim. Não é pra ler uma vez e jogar fora. Ler um guia, é uma consulta, e tanto que o jeito que o Roy coloca, você pode usar pra sempre o mapa. Sim. Porque os teus anos ali, você pode fazer o cálculo depois, né, que é simples, eu achei um dos melhores mapas que eu já fiz, porém é que é aquela coisa, né, tipo... Só porque serviu pra mim, não sei se vai servir pra... é maravilhoso. Eu já dei de presente, mas eu sei que não é pra todo mundo que eu posso dar de presente. Sim, o mapa. Mas é interessante isso, Jaque, porque é o seguinte, eu, falando dos fatores externos, eu sempre me cobrei muito na vida. Nossa, como eu me cobro. Tanto é que... Eu sempre me cobrei como se ele não se cobrasse. Mas eu me cobrava mais. Ao ponto desse negócio de eu ficar doente. De tanta cobrança que eu fazia. E é interessante porque eu aprendi com um professor que eu fiz estágio. E ele me ensinou uma coisa. Eu ficava vendo as pessoas explicando coisas. E eu não consigo... Porque eu tenho um problema para decorar coisas. Pra eu decorar alguma coisa, pra eu falar aquilo, se você me mandar eu falar 2 vezes de novo a coisa, eu vou falar totalmente diferente, vai dar no mesmo final. Porque é um jeito errado de ensinar. Exato. Mas se eu assim... decorar, você esquece. Mas normalmente, quando você vê
dar aula, essas coisas, as pessoas estão um pouco decoradas ali, os professores. Sim. E não, eu não consigo decorar. Eu pego pontos, eu lembro daquele assunto e vou embora. E o que aconteceu? Mas eu sempre fico muito impressionado. Quando eu vejo uma boa aula, eu falo, putz, grilo, olha que aula maravilhosa, não sei o que lá. E aí eu conversando com o professor, e ele dava umas aulas assim espetaculares. Aí ele chegou pra mim e fez assim, eu dou essa aula há 30 anos, eu dou aula. Aí ele falou assim pra mim, Rodrigo, quando ele pedia algumas vezes pra eu explicar algumas coisas, que ele falava assim, você quer explicar? Eu falava, eu explico, né? Não era minha obrigação lá, mas eu ia. E ele falava assim, eu estou vendo os alunos, eles dão muita risada com você. Porque você vai criando as coisas, você vai criando as situações. Ele falou assim, então, para de querer imitar fulano, beltrano, cicrano dando aula. Imita você, seja você. Dê a sua aula. Ah, não vai agradar todo mundo. Ele falou, eu também não agrado todo mundo, o fulano também não agrada todo mundo. Sim, mas essa coisa da experiência é muito importante. Eu também aconteceu isso com uma professora aqui, uma aula, uma das melhores aulas que eu já fiz, e era... aqui, geralmente, as aulas para alunos de mestrado e doutorado, às vezes tem até alunos de graduação que estão no nível mais do final, podem fazer também, outras não, outras são só para... poucas, que são só para alunos doutorandos. Uhum. E essa aula era só para alunos doutorandos, então é bem a turma é pequena, tipo, tinha 5 alunos. Caramba. E e cada um tinha o seu projeto, e a professora... Tu falava sobre o teu projeto. Cada um era um projeto completamente diferente. Ela dava melhores ideias, assim. Tu olhava pra como é que ela consegue, gente. Não tem nada a ver as coisas. E não era no meu departamento. Eu fiz aula em outro departamento. Então ela não sabia de engenharia nada. E ela conseguia me dar umas ideias de metodologia. Só que era metodologia de pesquisa. A metodologia de pesquisa é a mesma. Aí eu falei pra ela, como que pode... Como é que você seja um gênio? Dela dizia assim, não, eu só tenho 30 anos de experiência. É exatamente isso. E aí, quando eu parei com isso, parei de me cobrar, aí foi quando eu criei o curso de iconografia, quando eu comecei a falar das coisas do que eu gostava, do jeito que eu gosto, com as minhas pesquisas, do meu jeito. E isso foi muito legal, porque... eu parei foi aquilo lá do início que a Jaque falou. Alguém estragava o dia dela e eu me comparava para dar aula com outras pessoas. E na hora que eu parei... A gente se sabota. Oi? A gente se sabota. Exato. E na hora que eu olhei, eu falei assim, cara, eu não sou igual fulano para dar aula. Eu não tenho como... É dele, é ele só está sendo ele. E na hora que eu comecei com isso, Deus ter as minhas limitações, como eu não consigo decorar as coisas... eu tenho dificuldade, por exemplo, se você chegar pra mim e falar uma frase e falar assim, lê 3 vezes essa frase, fala a mesma frase, eu não vou conseguir. Eu desisti, eu falo, eu não consigo, mas fala pra eu explicar do meu jeito. Mas esse Roy, tu tem uma característica que é a melhor que tem. Porque, né, se você só repetir, é plágio. Agora, se você consegue recriar, é ótimo, é o que a gente quer na academia. Ó, pelo amor de Deus, eu já falei para você investir na carreira acadêmica. E eu me divirto muito quando eu vou explicar as coisas. Por exemplo, eu descobri que para eu lembrar das minhas coisas que eu acabei de aprender, olha só, uma dica de rotina para as pessoas que talvez tenham dificuldade de aprender. Ensine aquilo que você aprendeu para outra pessoa. Exatamente. É maravilhoso isso. Eu chego pra Luciana e falo assim, Lu, tá a fim de entender tal coisa? Porque eu aprendi aqui, eu posso te explicar? Ela pode. Aí eu começo a explicar pra ela. Isso ajuda o quê? É eu decorar. Entendam decorar, tá? Eu memorizar. Faz você fixar o conteúdo. Isso. Então, isso é excelente pra mim. Então... Tem várias formas, né, Roya? Essa é a tua forma. Isso. Aí só que as pessoas não precisam lá copiar a tua forma. Não. Tem vários jeitos de fixar. Tem gente que consegue fixar quando escreve o conteúdo. Exato. Né? Você é mais, né, do auditivo, de falar. Uhum. Tem gente que precisa ver exemplos do conteúdo. Isso. Então, cada um vai ter um modo diferente de aprender. E esse é o grande desafio, principalmente
de ensinar, de você oferecer caminhos diferentes para os alunos, porque Exato. geralmente o professor só oferece um caminho e não serve para todo mundo. Daí aqueles que não caíram naquilo ali vão se achar, eu sou burra, não aprendo. Isso, eu, Não é eu, nada disso. eu tive uma aula com um professor de simbologia, o Marcos Horácio, tanto é que um dia eu vou chamar ele para falar aqui sobre simbologia, o cara é muito legal. E ele deu aula sobre simbolismos e misticismo na Renascença, na América do Sul, e foi muito legal a aula dele. E ele falava assim, foi no Museu de Arte Sacra de São Paulo que eu tive aula com ele, e ele tinha um cronograma de aula, ele falava assim, gente, existe esse cronograma, tá? Esquece, eu não vou usar ele. Por quê? Claro que ele tinha a linha do tempo para seguir, mas ele falava, não fiquem apegados no que tá escrito, tal, deixa eu contando. E de repente o cara chega assim para você e fala assim, como que eles aprendiam isso na guilda? E aí eu comecei a lembrar por causa disso, o jeito que ele falava, simplificava. Ele falava assim, chegava a galera do Oriente que manjava do riscado. E aí por quê? Ele manja de magia, o Marcos Horácio. Ele fez assim, então, eles manjavam do riscado, manjava do simbolismo, manjava de como fazer os paranauê. Tá achando que é o quê? É bolinho? Então quando eu uso, quando eu falo assim, o que tá achando que é fácil é bolinho? É porque eu peguei dele isso. E aí ele começava a falar, e quando ele chegou, e eu lembro que quando assisti a primeira aula dele, eu fui dormir 2 horas da manhã. Eu tava conversando, porque eu não conseguia desligar. Porque eu tava até contando com a Lu sobre isso. Porque ele chegou, ele conseguiu explicar uma coisa que tava difícil de explicar, mesmo na faculdade, os professores eram meio devagar, para explicar sobre como que as pessoas encontravam a beleza. O artista via a beleza. E ele explicou de uma forma tão assim, assim, assado. E tipo, minha cabeça ficou grudada lá no teto do Museu de Arte Sacra. Ele simplificou, né, ao invés de fazer uma coisa assim, complexa. Eu nunca vou entender isso daí. Exato. E aquilo pra mim, assim, foi maravilhoso. E aí eu olhei, aí o que acontece? Eu quero dar uma aula que nem a dele? Não, porque ele faz isso há muitos anos, dá aula na UFMG, na USP, no Museu de Arte Sacra. O cara é foda demais. Então, assim, eu vou dar a minha aula, eu vou entender as coisas do meu jeito e vou repassar. É isso que ele fez. Ele não ficou lendo, não foi aquele negócio, né? Então, assim, quando a gente fala, a gente tem que pegar o externo e trazer pro melhor da gente. Pra melhorar o que a gente tem. E não pra gente se cobrar, se colocar pra baixo, achar que tá ruim, achar que tá bosta. Pode até fazer isso, que, né? Cada um quer... É bom você ter uma sua vida, mas autocrítica. daí é a sua escolha. Se você quer viver uma vida miserable, é tua opção. É que assim, porque a gente quer ajudar. O Roy, ele sempre quer ajudar, né? Todo mundo. Que isso, mas você às tá vezes... jogando meus super segredos Não, aqui. é porque eu tô no grupo do Telegram, né? Eu vejo. Aí ele sempre ajuda e tal, mas assim, às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Verdade. E por mais que, né, você quer, porque você, né, quer que as pessoas fiquem bem e tal. Mas, gente, a pessoa tem direito de não ficar bem. E ela tem o direito de, né, eu, né, tô lá com os meus pais, eu queria sair, minha vida é uma bosta. Tá, você tem o direito de, se você continuar lá e não fazer nada pra mudar, não vai mudar, e você tem o direito de continuar na sua vida bosta, só não vai ter o direito de reclamar pra mim, e eu simplesmente vou colocar um limite ali, ó, eu já te dei, né, a minha opinião e tal, cada um segue a sua vida, mas eu não vou ficar ouvindo você reclamar da sua vida bosta que você não quer mudar. Mas a pessoa também tem o direito de viver a vida bosta dela. Se ela escolheu viver a vida bosta dela, a gente também tem que respeitar aquilo e também deixar, né? Porque a gente tá desconfortável olhando pra pessoa passando dificuldade. Então a gente tem que aprender a ficar confortável com o desconforto do outro. Caraca, Jaque. Caraca, Jaque. O bagulho foi bonito, hein? Gente, hoje eu vou dormir 3 horas da manhã com esse papo. E a outra coisa, mas é que muita coisa vem da minha pesquisa, então sim. Não acha que, tipo,
Não, mas, sou pô, frita, legal, só que, assim, Jaque. muita coisa da minha pesquisa que é, por exemplo, a premissa do Human Factors, que é tradução, mais ou menos, ergonomia cognitiva, é que o ser humano comete erro. E a gente fala isso o tempo inteiro. Errar é humano. Todo mundo fala isso, né? Mas a gente não pensa nisso, a gente não aceita que a gente erre. Erra. A gente parte do princípio que a gente vai acertar e que a gente não vai fazer nenhum erro. Só que é totalmente sabotagem, autossabotagem. Porque o princípio é que a gente vai errar. Porque o humano erra, é a certeza que a gente tem, a morte que a gente vai errar. E daí o que a gente tem que fazer é criar mecanismos para a gente tentar dificultar que o erro aconteça, né? Então, quando eu faço, eu desenvolvo workflows, a gente muda, né? Por exemplo, assim, eu tô estudando agora EPI de hospital, e eu já estava estudando antes do COVID, daí veio o COVID e aumentou, né? E tudo ficou mais, todo mundo agora sabe o que é EPI, antes ninguém sabia. E daí, quando eu comecei a pesquisa, eles falavam assim para mim, porque é totalmente fora da minha área anterior, né? E eu mudei para a área da saúde, e eles falavam assim para mim no hospital, porque nossa, se os enfermeiros, se os médicos, se os profissionais da saúde, se eles simplesmente prestassem atenção na hora de tirar o EPI, não fizesse nenhum erro, não cometesse nenhum erro. E daí eu ficava na minha, mas eu pensava assim, cara, eu duvido que um médico ou enfermeiro, qualquer pessoa que trabalha aqui, chegue nesse hospital e fale, nossa, hoje eu quero contaminar as pessoas, eu quero me contaminar. Gente, não tem como. Não. Só que assim, eles desenvolvem protocolo, né? Protocolo disso, protocolo daquilo. Mas os protocolos são todos assim, como se a pessoa fosse um robô e que ela fosse fazer tudo de uma forma perfeita. E o protocolo é assim, remova primeiro a luva, daqui a pouco remova isso, remova aquilo. Mas são todos em condições perfeitas, como se assim a pessoa, né, chegasse ali e tivesse tudo certinho, como se nenhum problema durante acontecesse, 15 minutos só. como se não tivesse um monte de gente doente e correndo, e um lá tem parada cardíaca. Assim, o jeito que eles ensinam situações que não existem, ou existe, mas é muito difícil de ter aquilo ali, uma situação tão boa para a pessoa conseguir tirar numa calma, pensando em cada detalhe. Tipo assim, então, eu falava, gente, é o primeiro lugar que eu duvido que alguém venha aqui pensando em se contaminar, e outra que o sistema foi desenvolvido de uma forma que para o humano que não trabalha naquilo. Não tem como a pessoa não vai dar jeito, né? Por mais que ela queira. E também o erro vai acontecer, então a gente tem que se acostumar com o erro, né? E tentar prevenir, mas vai acontecer, né? Só que a gente não quer errar, a gente quer ser a amiga da Lu lá, que não erra. Mas assim... Mas você queria também, né, Lu? Você queria, tipo, eu quero ser assim, eu quero ser perfeita, com essa moça que eu tô achando que ela é perfeita de fora. Sim, e você vê que não é assim, já que tava falando, e eu tava lembrando de eu tô fazendo um curso, e eu tava lembrando... A Luciana fazendo curso? Nossa, que novidade. Quem fala os dois. E eles estavam falando de alimentação funcional e tal. E o professor, o que estava dando a aula, ele é nutricionista. E ele estava falando da parte de higienização, né? Quer dizer, eu já fiz 1 milhão de cursos, parte de higienização já passei 300 mil vezes. Mas sempre você vai ver isso. E aí ele falando... do método de lavagem de mãos, né? Você chega nos restaurantes, na pia, tem lá como que você lava a mão, os dedos, quantos minutos e não sei o que, até o cotovelo e blá blá blá. Eu olho e falo assim, ok. Funciona assim mesmo. E aí, na hora de fazer a higienização dos alimentos, tem todo um protocolo para as tábuas, para os tempos, o corte. Então, o correto é, se você, por exemplo, lavou uma leguminosa, e aí depois você foi tirar a casca, você não vai poder pôr ela na mesma tábua que você colocou ela com a casca antes dela ter sido lavada. Cross-contamination. Porque senão vai ter contaminação cruzada. E, assim... Eu fiquei
pensando, porque pelo que eu já vi, isso assim é muito difícil das pessoas na hora, na correria, porque quem é de cozinha sabe como é. O bagulho é louco. Eu até brinco que eu falo, o nutricionista pira, porque tudo aquilo que é tratado e que tá certo, era como que tinha que ser. Mas ali no dia a dia, o cara não vai conseguir. Ele vai fazer muitas coisas, vai ter muitas coisas que vai seguir, mas vai ter uma hora que ele vai escorregar. Algum protocolo ele vai esquecer. Porque Mas o cara tá lá, precisa entregar isso logo, vai coisar essas batatas. E aí o cara já xingou o cara que tá fazendo corte de certa maneira que ele catou, esqueceu, botou a batata no lugar, teve a contaminação cruzada. Mas qual tipo de contaminação cruzada vai gerar, sei lá, um piriri, problema, um piriri, bom, tipo uma de botar a batata com casca e depois a batata sem casca, provavelmente. Fala, nossa, gente, pra dar um piriri daqueles bem complicado, tem que ser salmonela, tem que ser umas coisas assim. A gente tá falando mais de coisa cozida, um alimento, e mais carne, né? Vai ter na carne, ovo, frango, peixe. Então, tudo que ele ensinar aquilo ali, pode acontecer uma contaminação cruzada, mas, gente... Poxa, os maiores cuidados eu falo que é o povo o celíaco, que é ele que tem que tomar cuidado nos lugares que ele vai, porque a galera vai falar assim, aqui a gente faz coisa pra celíaco, você tá fazendo na mesma cozinha. O celíaco é o cara que tem problema com carboidrato, ele não pode, ele tem um monte de restrição, né? Tá. Pode comer trigo, não pode comer. Ele tem várias restrições, e se dentro da cozinha ele utiliza farinha de trigo, e ele diz que ele faz comida para celíaco, tem contaminação cruzada, você está correndo risco. Mesma coisa para quem tem alergia, quem é alérgico à proteína. Não é a intolerância, quem é realmente alérgico à proteína do leite também não pode ter nada, não pode usar o mesmo utensílio igual. Para as contaminações cruzadas, é uma coisa assim, bem complicado. Se o restaurante se dispõe a ser daquilo, ele tem que cumprir aquele protocolo. Daquilo. Mas no dia a dia, a Jaque falou, eu pensei nisso, né? Eu falei, o professor, ele falou, depois teve uma demonstração. Que ele fez errado. E o menino fez tudo aquilo que ele falou que não podia, mas ele tava já fazendo. Ele tá tão no foco de fazer, demonstrar, que ele mesmo fez. Ele cometeu a gafe ali, eu olhei, eu dei risada, né? Eu fiz assim... Porque ele tá no foco, ele tinha que fazer aquilo, ele tinha um tempo pra demonstrar pra gente, pra ele poder cozinhar, ele entregar, a gente provar e tudo funcionar. E é mais ou menos como vai funcionar. É difícil você... Só que é aquilo, né? Ninguém vai morrer de piriri. Geralmente a cozinha só faz isso, né, Lu? Eu tenho um amigo meu que ele só faz alimentos, ele faz pães, bolos, mas só... 100% sem lactose e sem glúten, porque ele tem clientes assim, então a cozinha dele não entra nada que não seja. Então ele não entra, simplesmente. Eu falei, faz uma coisinha aí que não seja gluten free. Ele não, daí a gente tem que ir lá na cozinha da minha mãe, na casa da minha mãe, porque a cozinha dele é na casa dele. Ele nem, tipo assim, ele é tão cuidadoso que ele nada assim entra na casa dele. Porque pode dar um chabu bem grande isso daí. Então quando você decide fazer para um determinado público, você tem que seguir com um rigor assim muito... Porque a gente tá falando da vida da pessoa, né? Se a pessoa tem uma alergia, se ela tem uma doença, que aquilo ali vai prejudicar ela... Cozinha já é uma coisa complicada que você já tem que ter um cuidado, assim, absurdo, né? Mas aí você vê que são extremos, né? Sim. Agora, se você faz uma cross-contamination, a pessoa não tem nada disso, a pessoa não vai... Não, tem uma rede aí que começou uma época a fazer hambúrguer vegetariano, que eu olhava e falava, bem, você acha mesmo que eles têm uma grelha só pra esse vegetariano? Desculpa, é no que vai a carne. Você acha mesmo que você tá comendo bagulho vegetariano? Mas, Lu, eu tava pensando nessa história. Eu sei que as pessoas, muitas são vegetarianas. A maioria, eu acho que agora é porque não quer comer animais e o sofrimento dos animais. Mas no quesito saudável, uma comida, um hambúrguer vegetariano é tão processado quanto uma salsicha, às vezes, né? Eu vejo a mistura, assim, que eles colocam
Eu já percebi, assim, com alguns tipos, tipo, às vezes é chicken nuggets, esses Nossa, processados vegetarianos são tão ruins Né, quanto os que tem a mistura de gente, quando você entra nessa parte de cozinha vegetariana, me pós-graduei em cozinha vegetariana. E agora na cozinha funcional. Você olha e fala assim, gente, o nutricionista ele tem uma big de uma importância que não dão pra ele. Porque você aprende, que nem eu aprendi a fazer um punhado de nuts que você adiciona, porque ele vai ter todos os nutrientes a mais que um vegetariano precisaria estar adicionando na alimentação dele, pensando que ele está comendo o alimento cozido na temperatura correta, ele tá fazendo tudo certinho. Ele não tá enchendo de sódio as coisas dele, ele não põe sazão, ele não põe aqueles temperinhos Ajinomoto, ele não tá enchendo dessas coisas na comida dele. E caldinho da galinha azul. Caldinho da galinha azul. Eu tinha uma que botava ovinho, assim, que você apertava nela. Eu gostava também. E aí, você adiciona aquilo a mais na refeição para poder ajudar a complementar a sua refeição. É tanto detalhezinho para te fazer comer saudável de verdade. E a dietoterapia chinesa, que é uma das coisas que eu tô estudando também, ela vai falar assim, você é vegetariano de verdade ou você é um não comedor de carne? Porque tem a diferença. O não comedor de carne é o cabra que ele não come carne, mas ele come queijo, ele come lasanha, ele come massa, queijo, leites e derivados. E ele não vai conseguir, ele não sabe nem o nome de legume. Ele vai numa feira e vai assim, o que é isso? O cara vai fazer berinjela. Porque às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento, porque ela não gosta de nada. Então, para você se tornar um vegetariano, você vai ter que você tem que gostar de cozinhar. Porque você tem que saber. Ou você come comida processada vegetariana, que que também não é saudável igual. Não, porque as pessoas elas estão esquecendo, que adianta, tá adiantando muito comer um monte de legumes aqui no Brasil sem ser orgânico. Cara, 493 tipos de substâncias de agrotóxicos adicionados no nosso... Tá tudo liberado aí agora, o agrotóxico. Todo mundo envenenado. Tá a um nível de o ano que vem talvez entrar o trigo transgênico. Aí imagina o que vai virar os nossos... Tudo, né? Vai ficar uma não bosta. Queriam tomar vacina porque iam virar jacaré. Mas sommelier de vacina aqui no Brasil. A gente vai virar tóxico. Eu vou tomar Pfizer? Daqui a pouco a gente os filhos tá nascendo com olho na testa, porque vai parecer aqueles peixes de 3 olhos do Simpsons, sabe? Porque tá tudo zoado. Então, é engraçado porque eu São acho... 2 pesos e 2 medidas. E o que a gente faz direto como ser humano também. A gente tem que ter o bom senso das coisas. Eu não tenho nada contra, eu acho... Tanto não tenho que eu estudo isso. Mas acho legal pra caramba. Porém, eu sempre falo... Gente, se você quer seguir uma dieta dessas... Vai atrás do nutricionista, porque você precisa complementar. Porque você falou uma coisa no início do programa que eu achei bem legal... de juntar a ciência com as coisas místicas, né? E eu percebo que, lógico, não vai ser dito isso de uma forma tão, né? Porque não se pode, porque tem todo um problema, mas se você pega a alimentação e você olhar a parte mística, funciona pra caramba, entre a parte espiritualista. Funciona porque eu já até testei. A alimentação, a dietoterapia chinesa, que é o que eu estudo, dentro da medicina tradicional chinesa, você vai pegar os alimentos e vai, a partir de um biotipo da pessoa, você vai ver o que você pode ajudar a melhorar os distúrbios que ela tem. E conforme eu vou estudando essa parte de nutrição que a gente tem que ver na cozinha funcional, você olha e fala assim, cara, uma coisa vai casando com a outra assim perfeitamente, eles vão se integrando as duas coisas, então é onde vai ficando mais interessante, porque
Às vezes você nem precisa falar isso pro seu cliente, se ele não gosta da parte mística, mas você consegue integrar no tratamento dele de uma maneira total. que isso vai ajudar. É como você vai passar mensagem. Exatamente. E vai super funcionar. Assim como eu tenho visto não, né? Eu vi um psiquiatra falando de quanto que a alimentação é importante para a saúde mental. Uma vez que você tiver faltando determinados nutrientes no seu organismo, você pode começar a ter distúrbios. A mesma coisa vai acontecer dentro da nutrição. Se você adiciona muito antinutriente no seu corpo, você vai ter distúrbio. E tudo isso vai mexer com o quê? Com o emocional. E o emocional, ele vai entrar sim numa parte do seu espírito, do seu espiritual, seja lá qual for a sua ideia, porque dentro da medicina chinesa vai falar do energético. E, cara, é muito engraçado. Quando você pega uma pessoa com problema de infecção de urina, bateu uma pessoa de infecção de urina, eu vou olhar e vou falar, ela tá com excesso de fogo dentro da medicina chinesa. Eu já vou olhar essa pessoa com essa deficiência por causa do que acontece. Então E tem várias outras técnicas também, né, Lu? Tem gente que, eu não sei essa coisa, mas tem outras. Reiki é uma técnica, floral. Tem várias outras. Você mas não sei, não gosto. Você vai conseguir. Tem muita coisa. Só que e elas falam tudo a mesma coisa, né? Porque você falou da infecção urinária e você olha os florais. Eu gosto do floral da Austrália. E daí é muito engraçado, porque daí eu olho lá, daí você vê a flor e você vai ver a característica da flor e vai dizer, nossa, é isso aí mesmo. Aí a Lu falou da medicina chinesa no outro episódio, eu fui pegar e fui procurar e fui olhar, nossa, olha como casa as coisas. Casa, se você pega a medicina ayurvédica, ela vai casar também. Então, é muito legal. Só cada um vai ter. Que nem se você pega a dietoterapia chinesa e a dietoterapia dentro da ayurvédica, tem várias coisas bem diferentes. Porém, não tem certo e errado. Todas elas vão levar para um resultado que funciona. E no fim é só equilíbrio. Que vai dar certo para você. E isso é muito legal de o bendito equilíbrio. De você poder ver as coisas e poder tentar ver o que funciona para você. Só que é aquele negócio que às vezes, para melhorar a sua vida, você vai precisar fazer mudanças. Isso. Que às vezes vai ser incômodo, que às vezes vai ser doloroso. Porque você não quer mexer naquilo ali. Mas... Porque a gente quer mexer no que a gente tá acostumado. Nosso cérebro não foi feito pra mudar né? Eu tô nesse caminho, por que eu vou lá mudar? O teu cérebro já vai ter uma resistência à mudança. Porque, né, vai ter que se reprogramar. Já começa por aí, você já tem a tua mente ali te sabotando. Sim, total, então... Se a gente for parar a pensar na Jaque, imagina você sair do Brasil, você vai estudar fora, você vai pensar que na hora que você for estudar fora, você vai ter que ficar falando daquela língua o tempo inteiro, diferente da língua que você já está acostumada. E se é uma pessoa que tem muita autocrítica, eu vou falar com sotaque, aí todo mundo fala com sotaque. O Chris mesmo... mas é que os brasileiros acham que eles falam igual os americanos, já começa por aí. Gente, não vai falar, você não nasceu aqui, só morre e nasce de novo, daí. De repente se encarnar. Ou se vem criança, se vem pequeno, ainda vai. Agora você vem adulto, pode, sim, tem aulas pra você aprender o sotaque, nossa, mas é muita dedicação, tem que ser amiga da Lu lá. Mas pra quê também? Qual é o objetivo? Então. Se a pessoa te entende, tá bom. Entendeu? Então tem isso, então quer dizer... Já que é isso, essa mudança. Sim. Essa pessoa que mudou tudo isso, foi para um outro país. Se for só para outro país, vou trabalhar, é uma coisa. Agora, quando você fala, vou estudar, vou para um bagulho acadêmico. Não acadêmico, se você é brasileiro, se você é português, se você é italiano, para eles tanto faz. Você tem que entregar o trabalho com a responsabilidade, com tudo isso e pronto. Eles não estão nem aí, se você não se vira, não tem nada a ver com isso, que o Exatamente. inglês não é sua primeira língua, o problema é teu. Exatamente. Exato. Então, assim... E outra coisa que eu vejo, muitos brasileiros, principalmente, que eles vêm pra cá ou pra outro país, mas eles não querem
se adaptar à cultura daquele país. Eles querem que o país Se se adapte à cultura dele, gente. Não é assim. Não Vai é. embora, então, meu filho. Tá Não fazendo é o quê? Fica em casa, fica no Brasil, né? Que ali é sua É. cultura, é do seu jeito. Então, se você tá disposto a fazer isso, há muita gente que eu falo, eu quero ir embora, ai, que sonho. Gente, mas não tá disposto a mudar completamente o teu jeito de até o jeito de pensar, o jeito de agir, porque a cultura é bem diferente. Quando a Lu fala, né, da cultura asiática, eu fico imaginando, nossa, os Estados Unidos ainda tem semelhanças com o Brasil, mas imagina, assim, É os alienígena. asiáticos, que é muito, completamente diferente. É. E as pessoas conseguem viver na mesma cultura, elas se excluem ou se juntam em núcleos e elas nunca aprendem inglês e vivem naquele núcleo de brasileiro ou naquele núcleo de asiático, mas aí no começo eu criticava, pra que vem pra cá? Mas depois eu comecei a pensar, cara, deixa eles, o problema é deles, cada um vive como quer. E então, pra mim, o meu maior desafio, eu acho, foi aprender a viver com a diferença do outro e deixar o outro e pronto. Ah, mas a vida tá uma bosta, mas é horrível, mas aquilo ali prejudica, deixa, cara. Deixa. E você conseguir pegar isso no nível familiar, eu acho que é mais difícil ainda, né? Mas o Rodrigo Vinoli falou pra mim, mas uma coisa é falar quando você tá longe de toda a tua família. Né? É mais fácil pra mim, eu tô numa posição muito mais cômoda. Sim. Não sei também. Mas assim, em certo ponto, eu não, por exemplo, assim, agora por causa da pandemia, mas é mais fácil pra eu não interagir com os parentes do que vocês que estão com o parente e moram na mesma cidade, por exemplo. Não é impossível, porque né, ninguém é obrigado, mas é mais fácil pra mim, não, porque eu não interajo diretamente, né? Eu simplesmente não apareço lá no grupo do WhatsApp, se foda, tipo. Sim. Não preciso interagir com ninguém. Não, entendi. Sim, tem vocês não, é diferente, né? Quando você mora na mesma cidade, você consegue também, só que o nível de effort é muito maior do que... Não, é verdade. Quando você não for naquele lugar e um dia você encontrar com a pessoa, ela fala assim, aquele dia lá, né? E aí pronto. A cara de cu sempre vai existir. Mas aí tu tem que aprender a viver. Se a pessoa quer ficar com cara de cu, o problema dela. Se a pessoa Você quer... não levar pra casa, né? É que daí a gente, se a gente tem o nosso ego, né? A gente não quer. Não, e às vezes você fica puto, né? Porque o cara vai e o cara fica te apurriando, né? Aí você vai... Mas você tá comprando a briga, você tá dando corda. Ou aí você pode olhar pra cara da pessoa, dar-lhe um punho nela pra ela largar a mão de ser besta, ou você ignorar. Aprender a... deixa eu falar. A arte da indiferença é maravilhosa, mas é muito difícil. É mais fácil brigar. É porque brigar alimenta o nosso ego também. A força do ódio. As pessoas adoram falar, eu vou fazer na força do ódio. Gente, eu não quero fazer na força do ódio. Gasta muita energia, gente. Não. Imagina você ter que botar toda essa energia no ódio. Não, tenho preguiça. Prefiro não. Aí a outra pessoa nem merece, né? A minha força do ódio. Como diz a Jaque, sem tempo, irmão. Tem preguiça, não faço mais essas coisas de força. Eu olho, nossa, vocês têm bastante energia pra fazer as coisas na força do ódio. Eu acho que é mais energia que tu gasta fazendo as coisas na força do ódio, porque eu já fiz muito na força do ódio. Hoje em dia eu não tenho mais energia pra fazer toda essa coisa de força do ódio. Do que você só fazer por você, só porque você quer, por alguma coisa assim. Você fica exausto depois que você usa a sua força do ódio. Não serve pra nada. Verdade. Não, essa coisa de força do ódio é roubada. É a mesma coisa quando você resolve defender um amigo. Que ele vai, chega pra você e conta uma história super triste. E você fala, não, vou te defender. E o cara não quer ser defendido, ele só queria contar a história triste. Você vai, faz mal papelão, a pessoa não te apoia. Mas você que fez merda, porque a pessoa provavelmente não pediu pra você defender. Você que já foi defendendo. Acontece. Você toma dor. Você toma Ou dor, a pessoa só quer, às vezes, né, a gente só quer desabafar e o outro quer ficar resolvendo o problema. Cara, eu não pedi pra você, só tô desabafando. Eu não tô pedindo resolução de problemas. A melhor coisa. A melhor coisa que eu aprendi
Não quer dizer que eu aprendi 100%, que eu ajo Não. 100%. É work porque é in difícil. progress, Roy. É, Eu falo é. pra ele, Roy, é work in progress. Eu tô aqui no meu work in progress, Roy. O que tu acha disso? Aí o Roy me dá as dicas dele lá e eu uso, eu falo, esse aqui serve, esse aqui acho que pra mim não serve, porque eu não sou É. capricorniana hardcore igual o Roy, então Eu não não adianta sou, me não. tentar. Nossa, eu sou muito bonzinho. Não é capricorniano. Quase nada. Não, eu tenho uma facilidade muito grande de esquecer as pessoas. Mas demora, né, Roy? Não, Eu acho que não, tu dá muita chance. não. Eu- Chance eu dou. Pra esquecer a pessoa é rápido. Assim, eu fico assim. Não, mas que depois que a pessoa já fez um monte de coisa também. Não é nem muita coisa, não. Não é nem muita coisa, não. A régua é minha. Entendeu? Eu chego e falo assim, agora já chega, Entendi. agora eu não vou mais falar com a pessoa, Entendi. agora... Ah, legal, isso é importante que você falou, a régua é minha. Tá. Agora, porque assim, se a pessoa, eu penso o seguinte, a pessoa está atrapalhando de verdade a minha vida, ela tá atrapalhando num nível que tá atrapalhando meu dia a dia, não tá? Então tá bom, deixa ela só ser babaca. Só que vai chegando um ponto que a babaquice vai ficando tão grande que a hora de falar, não sou obrigado. Aí eu vou e acabou. Acabou. Não, mas eu gostei da parte que você falou, a régua é minha. É minha. Sabe o teu limite. E pronto, o teu limite talvez pra mim não vai ser o mesmo. Não vai Exato. mesmo, né? Mas é o teu limite e pronto, acabou. Eu sou do tipo da pessoa que eu procuro escutar a pessoa. Por mais que ela esteja sendo filha da puta comigo, eu procuro escutar ela. O porquê que ela tá sendo filha da puta comigo? E não é porque eu tenho... Eu concordo. Não é porque eu tenho uma parada, tipo, que eu quero ser santo. Não. Mas assim, você tá chateado comigo? Então, mas o que eu fiz? De repente eu mudo. Né? De repente é alguma coisa que dá pra ser feito. Eu sempre quero saber por quê, mas daí eu tive que aprender a ter que conviver de não saber o porquê, de a pessoa Então, parar de falar contigo e ela tem o direito de não te dar nenhuma explicação. satisfação. Tu E depois, não sabe o que aconteceu e vai ter que morrer com aquilo ali. e depois Também que foi um desafio pra mim. mas depois que eu aprendi isso também, eu desapeguei. Eu olhei e fiz assim, ok, só não quer falar comigo e tá bom. Sim, tem que desapegar. E chega num momento... Eu já vi muito o Saulo até comentar sobre isso, o Saulo Calderon, que ele fala assim, você vai ficando mais velho e as suas amizades vão diminuindo. E ele falou, e não é uma coisa ruim. Isso, as pessoas vão seguindo a vida delas, elas vão fazendo as coisas delas e tudo, e de repente elas sumiram e a culpa não é sua. E tá tudo bem, como diz o Rony. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe, acabou, as pessoas foram cada um pro seu lado, eu cresci num lugar onde tinha mais ou menos de 20, dependendo da época, de 20 a 30 crianças. A minha adolescência, questão de os amigos que... As crianças foram ficando adolescentes, diminuiu. Eu era do cara que tinha uns 13 anos de idade e andava com a galera de 18, 19, 20. E foi chegando num ponto que você vai crescendo, mas, por exemplo, você faz 18 anos, essa galera já tá com 22. Ou eu tava com 16, quer dizer. 16, essa galera já tá com 22. Aí começa a casar, começa isso, e começa a sumir, e você tá ainda naquela idade do rolê louco, e você fica assim, caraca, mano, por que as pessoas pararam, né, de trocar ideia, sumiram, tal? E você fica... Será que eu fiz alguma coisa? E aí depois você para, né? Para de ficar pedindo desculpa, né? Tipo, desculpa por qualquer coisa. Ué, desculpa por quê? Não teve. É a vida. Cada um foi pra um lado e tá ótimo. E segue o jogo. A pandemia foi bom pra as pessoas aprenderem a conviver consigo mesmas. Deveria ter sido bom. Mas eu conheço muita gente que não foi bom não, viu? Entendeu? A pessoa fala muito ao ego. Mas talvez não consiga enxergar agora, mas depois talvez veja. Pra mim, eu falo que a questão da pandemia eu tirei muita vantagem. Tirei muita coisa boa. Uma vez um amigo meu perguntou assim, mas você não vê seus pais? Eu falei, cara, eu não tenho carro. Eles não têm carro. A gente, pra ir pra casa um do outro, a gente vai ter que pegar condução. Sério que alguém
uma dessa turma vai se arriscar, ou eles vão se arriscar lá, ou eu vou me arriscar aqui pra ver eles. E de repente passa alguma coisa e morre, ó o peso na consciência e tal. Eu prefiro pensar que eu tô morando na Europa e ninguém tem grana pra pegar o avião pra ir lá me ver. Exato. Sabe? E a gente se fala por telefone, a gente troca ideia, a gente troca receita, a gente fala bobagem e tá bom. Sabe? Mas e o físico tal? Mas então, é a questão de você se adaptar, você olhar e é uma situação que você tá passando. Se adaptar é difícil e a flexibilidade também é difícil, né? E a gente fala assim, eu falo, mas a gente tem que se adaptar. Mas quando eu tive que me adaptar de sair do corporativo, de trabalhar em empresa, né, corporativismo, para ir para academia, eu também tive que me adaptar imensamente e eu nem percebi que eu tava assim, nossa, mas fica tudo nas minhas costas, eu tô fazendo um monte, eu tô fazendo mais que todo mundo da minha equipe. E mais uma vez o Rodrigo Minori falou assim, ó, você vem de um ritmo e você tá querendo impor esse ritmo num outro lugar que tem um ritmo completamente diferente. Tudo bem, pode colocar o teu ritmo, só que daí você vai fazer mais coisas, mas se você tiver ok de fazer mais coisas e carregar nas costas, tudo bem, mas você tá tentando impor o seu ritmo numa outra organização que tem um ritmo completamente diferente. Ou você segue o ritmo deles e daí você não vai ficar sobrecarregada, ou você vai no seu ritmo, mas aí você vai ficar sobrecarregada. A escolha é tua. Não reclama. Não reclama. É verdade. E aí é que tá, né? Você impor que nem eu falei, vou lá visitar meus pais, mas é o quê? Isso é saudade ou é o meu ego? Eu falando, eu preciso, eu isso, eu. É porque daí você quer agora, o imediato, e depois, daí se eles morrerem, você vai estar ok com isso? Então. Você fez uma pergunta pra mim? Não, eu pergunto pras pessoas quando ela, mas eu não... Tudo bem, vai, só que assim, você tem que estar ciente que você pode matar teus pais. Se você tá ok com essa possibilidade de matar teus pais, beleza, vai então. Segue o jogo. Então, mas eu falo, é questão de você se adaptar ao que está acontecendo no momento. Como aqui no Brasil vai acabar essa pandemia mais ou menos em 2025, segundo o nosso oráculo Luciana, então quer dizer, eu já estou adaptado. Não foi uma praga que você jogou. Eu já estou adaptado até 2025. Isso aí eu já aceitei, né? Pra minha vida, que é 2025, porque simplesmente não it's not gonna happen. Agora sim, foi o que eu falei pra Luciana, né? Eu falei assim, Lu, tô vendo o pessoal aqui falando que vai vacinar, tudo, ó, já tô mudando completamente o sistema aqui. Vai vacinar todo mundo, então até setembro, primeira dose aqui e tal. É bem que eu queria. Mas o povo tá já achando que vai ter Natal, vai tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, porque aqui, né, não precisa mais usar máscara. Você acha que eu entro num mercado sem máscara? Então, Jaque, aí entra uma coisa, né, é questão de 1 mais 1, não tem como dar 3, dá 2. Deles começaram assim, mas como que a gente vai saber porque só quem se vacinou não precisa usar máscara. Como é que a gente vai saber se a pessoa se vacinou ou não? Daí alguém falou assim, aquele que estiver usando máscara é o que se vacinou. E aí entra aquele negócio. Aí nos Estados Unidos tá começando a entrar o verão. Vamos ver no final do ano se todo mundo, com muitas aspas, imunizado porque tomaram vacina, o quanto que vai cair de morte, o quanto vai ter gente hospitalizada, o quanto tudo isso. É verdade, você tem toda a razão, porque aqui, quando chega o verão, ninguém quer ficar dentro de casa, parece que acabou o mundo se você citar sol final de semana e se você falar, eu fiquei em casa vendo Netflix, tava com preguiça. Nossa, eles acham assim. Então, como que você ficou dentro de casa? Então, existe tudo isso. Então, existe uma adaptação. Não estou falando que é boa. Ninguém está falando que é bom. Mas aí entra aquele negócio que a Jaque falou do programa passado, da rotina. A questão é você se adaptar com o que está acontecendo. Não quer dizer que é bom ou ruim. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Então você... Eu posso reclamar, que é bom reclamar, né? Eu também reclamo. É importante. Reclamo. Mas daí você também tem que saber, né? Tá, agora chega, né? Então,
Porque senão você só se torna a pessoa chata que só reclama. E assim... Nossa, é muito fácil se tornar essa pessoa. É fácil demais, Muito. né? Nossa senhora. Então, você faz o quê? Eu me adaptei dessa forma. É a melhor? Não, se é pra Jaque, se é pra Lu, eu não sei. Pra mim é. Então, eu vou me adaptar à minha realidade. Qual que é o melhor pra mim? Pra mim é melhor eu acordar cedinho, fazer minha meditação, fazer o meu reiki, que pra mim isso faz a minha saúde mental ficar legal. Mas tem gente que consegue fazer isso à noite, tem gente que consegue fazer isso de quarta-feira à tarde, entendeu? O reiki também foi uma coisa que eu amo e pra mim foi a melhor coisa que eu fiz, melhor investimento que eu fiz. Aham. Foi. Mas eu tive que também ter essa noção de que não é pra todo mundo. Não. Funciona pra mim, eu gosto e tá bom. Agora eu não posso ficar achando que, ó, primeiro impulso, né? Eu tava bem emocionada. Não, todo mundo queria que fizesse. Não, faz reiki, faz reiki. Não é pra todo mundo. Testemunha do reiki, né? Você acha que todo mundo Não, vai eu tava. falar? Sim, eu tava crente do reiki. Uhum. E a gente adapta isso. A gente olha que eu mesmo, gosto pra caramba. Uma coisa foi muito importante. Quando eu comecei a estudar alquimia, eu comecei a me afundar, a estudar, De repente eu olhei e fiz assim, para. Porque a galera que eu tô aprendendo aqui, a galera já estuda 40, 30, a 50 anos. Eu já tava querendo ser a menina lá, né? A menina amiga da Lu. E eu já tô querendo chegar nisso aqui, e não vou. Ó, Roy, não esquece capabilities, limitation and needs. Que é o que tu tem que saber, a tua capacidade, a tua limitação e as tuas necessidades. Por que você precisa saber tudo, Isso. igual os caras lá? Ou se eu preciso aprender só o que vai fazer sentido pra mim no meu dia a dia. Você falou isso no outro episódio, Roy. Você falou, eu antes queria saber de tudo. Mas daí pra que eu tô fazendo isso? Tipo, eu não preciso também saber de tudo. Por exemplo, assim, eu sei pra quem perguntar. Uhum. Eu desenvolvi essa habilidade. Eu sei pra quem perguntar. Pronto. Não preciso saber, eu sei pra quem perguntar. Tem coisas que eu vou diretamente e pergunto pro Roy. Tem coisas que eu vou diretamente e pergunto pra Lu. Porque eu sei pra quem perguntar e pra quem sabe. Tem a pessoa que vai saber muito melhor do que eu aquilo ali. E pra que eu vou tentar ficar matando? Porque eu quero ler todos os livros que fulano leu. Porque não é, eu não vou saber. A minha área é outra, a minha praia é outra, mas eu quero saber alguma informação sobre aquele assunto que eu sei quem é o expert e eu vou lá e pergunto e pronto. E tá tudo bem. E você já outra, né? Você que gerou uma ponte nisso. Você não virou sabe tudo, você tem conhecimento de tudo. É importante você falar, não sei, nunca vi. E como eu tenho um certo baixa tolerância, assim, por exemplo, assim, tem os grupos, né? Tem grupos. Eu só tô em 2 grupos, mas eu não, geralmente, se eu já sei de quem que eu quero opinião, e geralmente eu sei, eu já vou direto na pessoa, no privado. Eu não pergunto em grupo. Porque mesmo que eu pergunto assim, eu chego num grupo, pergunto e ponho o arrobinha lá e pergunto pra pessoa. 1 milhão de gente vai me responder. Eu não quero aquilo ali. Uhum. Primeiro que eu não queria já de começo, e outra que vai só me confundir, só não, né? Eu já vou lá e pergunto diretamente pra pessoa que eu sei que vai me responder separado. Claro que se você quer a opinião do grupo inteiro, e outra beleza. coisa. Agora, eu comecei a otimizar as coisas, porque, né, evita incomodação com fatores externos. Não, e é importante, quando você vai pedir pra geral, que não seja pra você. Seja uma dúvida, um questionamento geral, que não que vai fazer diferença pra você, é só um questionamento. Porque quando faz diferença pra você, você pergunta pra um grupo de 30 pessoas. Se cada um te dá uma opinião, você vai sair igual você entrou. Sem resposta, você vai sair com dúvida, você vai sair... Porque uma pessoa falou 1, outro falou 2, outro falou 3 e te confundiram, um te deu medo, o outro não te deu. E você fica naquele jogo, né? Puta, pra quem que eu escuto? Será que vale pra mim? E também a pergunta também tem que ser uma pergunta pra você
formar a tua opinião e ver como é que tu pode usar. Mas eu vejo que eu fazia isso muito de perguntar porque eu queria saber o que a pessoa ia fazer, porque eu queria fazer o que ela mandou eu fazer. Eu não queria decidir. Eu estava passando a minha Entendi. responsabilidade de decisão para o outro, porque daí foi o outro que falou para eu fazer, deu tudo errado, não foi culpa minha. Entendi. Você tava hackeando a vida. Daí eu tinha uma amiga que ela começou o mestrado bem depois, então ela me perguntava várias coisas. É claro que eu vou ajudar, porque Lógico. eu já passei pelo aquilo ali. Mas tinha coisas que eu falava assim, o que você quer fazer? Eu falava pra ela, eu não posso te falar, porque o que eu te falar agora aqui vai ser baseado no que eu queria. Nos meus objetivos. O teu objetivo não é o mesmo que o meu. Primeiro que nós somos pessoas diferentes. Então, o que você... Ela não conseguia. Ela disse assim, não, mas só diz o que tu faria, só pra eu saber. Eu falei, não vou falar. Não vou falar. Porque você não quer tomar uma decisão sua. Você quer que as pessoas te falem o que é pra você fazer. Porque eu sei que tu tá fazendo porque eu já fiz. Não vou te falar, você decide. Não, mas por favor, ela implorando, eu falei, não vou falar. E eu falei, não falei. Daí sabe o que eu fiz? Eu falei, olha, se você for por esse caminho, né, você pode ir por esse caminho, por aquele caminho. Eu dei tanto caminho que no fim eu falei assim, tu tá mais confusa do que tu tava antes de tu falar comigo, né? Dela, tô. Eu falei, pois é, porque não adianta. Eu te mostrei os caminhos, aí você escolhe qual que é o melhor. É porque não tinha, né? Que tem coisa que você vai ter que decidir por si só. Ou ficar perguntando vai te deixar mais confuso. Porque cada um, principalmente hoje com o advento da internet, tem muitos experts em tudo, né? Eu pergunto pra Luciana uma coisa que é sobre culinária, sobre coisas que ela sabe, que ela estudou. Tem um monte de gente expert, né? Um monte de gente que é expert do YouTube, outras redes que são experts, né? No que a Luciana estudou, que ela fez cursos, está fazendo uma especialização, mas tem muitos experts de 5 minutos de vídeo que podem me explicar. Como se eu não tivesse a capacidade de ir lá assistir os 5 minutos de vídeo. É isso aí, é verdade. Eu acho que já deu, né, gente? Já deu. 1h45 aqui. 1h45. Isso quer dizer que a gente pode chamar a Jaque mais vezes, porque rende bastante coisa pra gente conversar. Maria. Não, ou não, né? Porque senão fala muito. Não. Vale, dá sim. Oxi. Não, a gente pode fazer um monte de coisa. Dá. Jaque. Foi muito legal. Obrigada. A gente que agradece por você ter topado participar pra gente poder bater papo. Acho que foi bem, bem legal, bem produtivo. A gente falou de muitas coisas legais. E tudo no tema. Basta vocês agora pôr a cabecinha pra funcionar. Fazer do jeito que de vocês. Se apoiem os dois. Isso, entra lá, gente. O grupo é legal, vocês vão... É baratinho, vai $5. R$5. Nem é dólares, é real. É real, é verdade. Tá valendo 50 O Roy centavos. exagera, às vezes o Roy fala assim, em alguns episódios, porque o dólar tá, sei lá, R$50. Exagerado. Quem dera, vocês já estavam ricos daí com os trabalhos de vocês. Estaríamos, tá vendo? Vou falar um dólar que equivale a R$700. Já pensou? Imagina o estado do país. Não, é valor do arroz. Imagina o estado do país. Jesus. Deixa pra lá. Melhor não. Melhor não. Como é que vocês vão pra França se fizer isso? Não dá. Nossa, já pensou? Aí o euro? Imagina a Libra, quem ganha em Libra? Jesus. O cara ficou milionário. Ai, meu Deus. Pegou um Bitcoin. Libra é trevas. Sabe o que eu vou fazer? Igual minha mãe fala. Vou mandar um e-mail pro Príncipe Charles. Vai. Vou falar assim, ô Charles, seguinte. Escuta meu podcast que foi feito pra você. Verdade. Total. Deixa aí, seu valete. Fica aí com você aí, troca umas ideias, né? Vou lá fazer um carinho na cabeça da rainha. Chato pra porra esse Príncipe Charles. Nossa. Ô, Jaque, eu não sei. Eu fiquei assistindo esse seriado. Tá, já vamos acabar. Você vai ficar dando spoiler. Não vou dar spoiler, não. E eu fiquei olhando, eu fiz assim, mano, imagina uma oportunidade pra trocar ideia. Faz de conta que nós estamos lá naquele mundo inverso. E eu sei falar inglês. E eu trocar ideia com eles. Me deixar numa sala pra trocar ideia com eles. Eles falam francês, tu ia poder trocar ideia com eles numa boa. Pode ser.
Imagina eu falando meu francês maluquês. Seria maravilhoso. E aí eu trocando ideia com eles lá, eu falei assim, cara, eu seria tipo assim, um alienígena pra eles. E seria muito engraçado. Aí eu fiquei olhando em várias situações, se eu estivesse naquela situação. É muito legal assistir essa série e pensar assim, se eu estivesse nessa situação, como que eu iria resolver este problema ou como que eu iria agir dessa forma? Eu pensei comigo. Não é spoiler. O jornalista, os caras chegam lá pra ele, olha, você fez a merda. Mas não fui eu que fiz a merda, foi a rainha. Não, foi você que fez a merda. Não, mas eu não fiz. O que eu faria? Eu sairia preso de lá. Olha, mas falando em fatores externos, eles são um exemplo perfeito Maravilhoso. de só viver em função de fatores externos. Então, eles são praticamente reféns de fatores externos. É. E eu fiquei pensando, eu olhei e fiz assim, mano, o cara foi um lorde. Ele chegou e fez assim, fui eu. Pegou as caixas dele e foi embora. Roy, você já tá começando a dar spoiler. Você vai dar Não, spoiler. mas não é spoiler isso. Você tá dando spoiler, Eu cara. pensei Mano, eu vou cancelar o programa agora pro Rodrigo parar com isso, Tá gente. dando spoiler. Se bem que não sei se é spoiler, porque já saiu faz um tempão. É de vida real, gente. Não existe spoiler na vida real. Não, mas tem sim. Mas não é spoiler porque essa série já saiu faz um tempão, né? Foi em novembro, gente. Pelo amor de Deus. Já assistiram, todo mundo assistiu igual a gente, num dia só. Problema de quem não viu. Eu misturar spoiler de um monte de coisa que eu sou super atrasada. É, mesma coisa que eu falo assim, nossa, gente, olha, não vou falar dessa série que a Lady Di morre. Pelo amor de Deus, ela morreu, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a rainha tá viva até daqui 1000 anos. Os detalhes são detalhes. É um spoiler, da rainha tá viva. É só fazer um fact check que você descobre todos os, né, o ficção e realidade da série. Apesar de que é bastante, assim, eu sou curiosa, então sempre que depois que eu terminava de assistir, eu ia lá fazer o fact check. Mas não, é bem pouca coisa inventada. Ou algumas coisas eles pegaram numa década, né? Pegaram num episódio assim, colocaram ali no meio só pra... mas não tem muita mentira, não. Quem assistiu esse nosso podcast até o final, pelo YouTube, tem que colocar nos comentários assim, o Charles não vai ser rei. Mas ele vai ser, só se ele morrer. A rainha vai viver pra sempre. Tem essa. Ela vai até os 120 e ele vai morrer antes. A rainha mãe foi até os 102. Sim. Já viu que demais? Ela tem só 93. Ele não virar rei? Ia ser tão legal se ele morresse antes que a... Que isso, gente? Ele não pode virar rei. Se supostamente... Gente, olha, vocês estão aí em Londres. Por favor, não processe a gente, porque vai ser em Libra. Quem falou foi a Jaque. Tá? Mande que eles já estão acostumados. Mande pra ela, entendeu? Pra ela, nós não vamos pagar em Libra. Eu tô falando de ficção, eu nem acho que essas coisas existem de verdade. Não, como é que vai morrer, gente? O cara tá lá. Jaque, Jaque. Melhores médicos. Quem que vai morrer somos nós. Não morre, a gente vai morrer como? Tem a vida super regrada, melhores médicos, melhor alimentação, melhor tudo. Quem vai morrer sou eu. Logo. Já tomou Pfizer. Comendo agrotóxico. Vocês Já tomou Pfizer lá, ele. Gente, obrigado por ter ouvido até agora. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau. Tchau, Jaque. Dá tchau. Não, obrigada por tudo. Obrigada por terem me convidado. E, como eu já disse, entrem lá no Catarse e apoiem esses dois. Que bonitinha. Você não vai dar tchau? Eu já dei. Meu Agora Deus. Então, tchau, gente.